Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindas à quarta palestra da sexta jornada de estudos do GEMAN UFSM, que marca o sexto ano de trabalho do GEMAN aqui na Universidade Federal. A palestra de hoje tem como título Deuses e Rituais no Antigo Egito e será ministrada pela professora doutora Maria Tereza Davi João. Então, quero agradecer todas e todos que estão presentes, agradecer especialmente, claro, a nossa convidada, a professora Maria Tereza, por ter aceitado esse convite. Vou pedir que todos desliguem os microfones e as câmeras, deixarem só a minha da professora Maria Tereza. O Murilo e o Vinícius vão ficar com as câmeras ligadas, até para receber a nossa convidada, né, como representantes, então, do GEMAN. E as perguntas, vocês podem ir colocando enquanto a professora for falando, mas ela só vai responder, obviamente, quando ela acabar a palestra. Daí a gente pega as perguntas e vai passando para ela, tá bom? A lista de presença vocês não precisam assinar agora, vocês podem esperar um pouquinho, enquanto a professora estiver falando, a gente não vai passar a lista de presença. No final, quando ela acabar a fala, a Dandara, aluna nossa do GEMAN, vai colocar um link para vocês preencherem a lista de presença. Então, esperem, a partir desse link, todo mundo pode assinar, viu? Inclusive os professores, mesmo que você não tiver inscritos, que se inscreveram depois, podem assinar, que depois eu vou, pela lista, gerar os certificados, e aí eu mando um e-mail para vocês baixarem esses certificados, tá bom? Bom, a turma de História Antiga, da UFSM, que está valendo presença como aula para eles também, a aluna Luísa vai pegar a lista de presença de vocês, então vocês conversem aí com ela no chat, quem for da turma. Só quem for da turma, tá bom? Bom, então deixa eu apresentar a professora Maria Tereza para vocês, antes de passar a palavra para ela. Só aceitar aqui que entrou mais uma pessoa. Bom, então a professora Maria Tereza Davi João é doutora em História Social pela USP, né, Universidade de São Paulo, na qual ela desenvolveu pesquisa na área de egiptologia, sob orientação do professor Dr. Marcelo Rede, com fomento do CNPq. Entre 2012 e 2013, ela realizou seu doutorado sanduíche na Universidade de Paris-Sorbonne, né, Paris 4, sob orientação da professora Dominique Valbelli. A professora também é mestra em História Antiga pela Universidade Federal Fluminense, onde ela defendeu a dissertação dos textos das pirâmides aos textos dos sarcófagos, a democratização, entre aspas, da imortalidade como um processo sociopolítico, com bolsa da CAPES. Ela também é bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Paraná, na qual ela realizou por 2 anos a pesquisa de iniciação científica com bolsa do PIBIC, bolsa CNPq, PIBIC-CNPq. Ela também é membro do Laboratório do Antigo Oriente Próximo da USP, o LAOP, desde 2010, e do NIEP Marx Prec, acho que é assim que pronuncia, né, da Universidade Federal Fluminense desde 2014. Atualmente ela é professora do Centro Universitário Internacional, Uninter, e também trabalha na educação básica no Colégio Suíço Brasileiro de Curitiba. Então, muito bem-vinda, professora Maria Tereza, a gente está bem feliz de te receber, e passo a palavra para você. Olá, professora Semira, olá a todos os alunos, o pessoal do GEMAN, né, todos aqueles que estão participando aqui na noite de hoje. Eu é que tenho a agradecer, né, pelo convite que foi feito, fiquei super, super feliz, né, de poder participar aqui com vocês. Eu já venho acompanhando o trabalho do GEMAN tem um tempo, né, a professora Semira me sabe que eu sou fã de carteirinha do podcast, que todo mundo que vem aqui falo no podcast, né, mas assim, gosto muito, acho, né, uma iniciativa muito bacana, conhecimento que ele é democratizado de uma forma muito acessível, mas com muita qualidade, então eu sou, assim, fã de carteirinha, né, então, normalmente eu faço minhas compras ali no começo da semana, eu já pego o carro, já coloco ali o podcast do GEMAN e já tenho minha diversão. Então, assim, eu fico bem feliz de poder estar aqui com vocês hoje, e, enfim, né, na minha trajetória, eu oscilei entre alguns temas sobre o Antigo Egito. A gente só abafa o caso aqui, que eu coloquei deuses e mitos e não deuses e rituais. Então, a gente finge que a palestrante não errou o nome da própria palestra, né? Mas tá tudo certo, gente. A gente vai chegar lá, vai chegar no mesmo lugar, né?
Então, assim, na minha trajetória, dentro dos estudos sobre o Egito Antigo, eu oscilei muito, né, entre algumas temáticas. Então, como a professora Semira nos apresentou antes, eu tive, né, no mestrado, um contato mais próximo com religião, né, mas o meu foco mesmo era mais na religião funerária. E foi sempre o que me atraiu, né? Porque a gente fala em Egito Antigo, não tem como, né? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala sobre o Egito Antigo, a gente vai pensar nesses aspectos religiosos. Ninguém vai pensar, nossa, eu sou fascinada pela economia no Egito. É difícil a gente achar alguém que tem esse fascínio, né? Então a pessoa vai já pensar nessas referências que tem, normalmente desde criança, né, que tem esse imaginário sobre o Egito. Então, eu também fui muito influenciada, né, por esses aspectos, e a religião sempre foi aquela coisa que me chamou muita atenção. Ao longo do doutorado, eu comecei trabalhando com religião, mas, né, às vezes a pesquisa, ela tem vida própria, e foi o que aconteceu com a minha tese de doutorado. Né, eu comecei trabalhando com o desdobramento da dissertação, e, de repente, quando eu vi, eu estava trabalhando com o Estado egípcio, uma coisa assim, nada a ver, mas que tinha tudo a ver, né? Então, eu gosto, né, eu estou aproveitando esse momento de pandemia, que eu tenho participado de vários eventos online também, para recuperar um pouco esse gosto da religião, esses assuntos, essas temáticas sobre religião. Mas não é fácil, né? A gente vem aqui, especialmente para um grupo de estudantes muito heterogêneo, né, que alguns têm mais conhecimento sobre o Egito, outros têm menos conhecimento sobre o Egito, né, temos aqui professores que já são especialistas em Egito Antigo, então a gente sempre fala para um público muito diverso. Então, é sempre difícil a gente acertar um pouco o tom e saber, né, exatamente o que vai falar. Mas quando a gente fala de religião, é um baita desafio, porque, né, começa pelo próprio conceito, o que é religião? Né? Então, eu vou falar de religião no Egito Antigo. Gente, assim, é um conceito que, enfim, dá muito pano para manga. Só isso é uma palestra inteira. Especialmente quando a gente fala em religião, porque os nossos referenciais sobre o que é religião, eles também vêm muito de uma concepção majoritariamente judaico-cristã. Então, muitas das nossas concepções a respeito do que é religião, elas não se aplicam e não se enquadram tão certinho assim para essa realidade do Egito Antigo. Inclusive, assim, né, eu vou trazer para vocês alguns debates de forma bem breve, de forma bem resumida, de como vários estudiosos sobre o Egito Antigo também visaram interpretar o próprio caráter dessa religião. Porque para a gente também, às vezes, é muito fácil falar, não, mas o Egito é politeísta. Mais ou menos, né? Esse é um conceito possível de ser aplicado para essa realidade. Existe, né, uma grande multiplicidade de abordagens, né, quando a gente trabalha com religião egípcia. E quando a gente fala de religião, a gente está falando de que religião? Porque a maioria dos exemplos que a gente tem sobre o Antigo Egito, eles vêm de contextos de elite. Claro que hoje, especialmente, né, nas últimas décadas, né, a gente vê mais esforços em se trabalhar com, né, os povos que foram mais invisibilizados na história. Então, uma história campesina, história de trabalhadores, porque a egiptologia tradicionalmente sempre se ocupou de história das elites, né? Eu muitas vezes até fico assim, né, porque eu sempre faço crítica, não, porque a gente sempre tem que romper com essa visão, mas eu também me vejo fazendo uma história das elites também. Então, é uma crítica que eu faço, mas é o que, tradicionalmente, dentro da própria constituição do campo egiptológico, a gente viu acontecer. Então, a egiptologia, ela tradicionalmente se forma como um setor, inclusive, de estudo muito conservador, né, que não era muito afeito a grandes multiplicidades de abordagens, então ficava muito nos aspectos religiosos, artísticos, nas coisas belas, né, e a gente tem, assim, né, ao longo das últimas décadas, uma mudança nesse sentido que eu acho que é bastante positiva. Aí eu trouxe para vocês uma imagem, que é uma imagem que eu gosto bastante, né, porque eu gosto de trabalhar muito com essas representações, né. Esses dias eu compartilhei no Facebook uma postagem do professor Jacinto Brandão, em que ele trouxe uma coisa interessante, assim, né, ele falou sobre, uma postagem que falava sobre o Peru, falava sobre as construções incas, que são todas aquelas construções de pedra, né, aqueles formatos de pedra irregulares, que são perfeitamente encaixados, sem nenhum tipo de argamassa, como Machu Picchu, você fala, nossa, que grande mistério, né, porque a gente sempre acha que se não foi branco que fez, é um grande mistério, né, é sempre assim. Então, ele trouxe, né, uma representação interessante, porque é uma região que se produz muito milho. Era uma imagem, né, de uma espiga de milho, justamente com as, né, sementinhas do milho todas muito irregulares, que eram muito parecidas, né, com esse traçado dessas construções, dessas pedras encaixadas desse formato irregular.
que justamente mostra para nós essa intrínseca relação, né, entre uma observação da natureza e a forma como esses povos se colocavam no mundo. E com os egípcios antigos não é diferente, né? Então, aqui tem um exemplo bem interessante, que é o exemplo desse pássaro, que é um pássaro muito comum nessa realidade nilótica, que é o íbis. E esse pássaro também serve como uma das representações do deus Thoth. O deus Thoth era, né, uma das suas atribuições, era o deus patrono da escrita, né, enfim, protetor dos escribas. Então, por isso que eu coloquei, inclusive, a imagem de um escriba aqui embaixo. E algumas associações são possíveis, porque se vocês olharem, né, a figura desse pássaro aqui, ele tem o bico bem alongado. E ele faz um movimento interessante, né, para chafurdar em busca de comida nessa região, né, mais úmida aqui do rio, né, então nessas margens do rio Nilo. E ele faz um movimento que é esse daqui, né, para chafurdar nessas águas do Nilo em busca de comida. E que é um movimento mais ou menos parecido ao que os escribas faziam com seus instrumentos na hora de escrever. Então, há uma relação entre a observação, né, do comportamento desse animal e, posteriormente, né, a sua deificação e a atribuição, né, de significados e de símbolos envolvendo esse animal num contexto mais religioso. Então, eu sempre gosto de, né, trazer esse exemplo, que eu acho um exemplo bem interessante, bem bonito mesmo, para a gente entender essa conexão, né, que os egípcios antigos tinham com a natureza. E não tem como entender a religião egípcia se a gente não entende essa estreita relação. Porque a religião, a gente sabe que ela tem algumas funções, né? Então, a religião, ela surge já em tempos imemoriais, em tempos pré-históricos, como forma de manter a comunidade unida, de explicar, né, coisas que muitas vezes não eram, né, eles não tinham condições de explicar de outras formas. E no caso do Egito Antigo também, né, toda a sua... todo o seu aparato religioso, ele também tem uma função de tentativa de controlar o mundo, né? Porque o que são os rituais? A não ser tentativas também de você apaziguar a fúria divina, você tentar pacificar esses deuses, obter determinadas vantagens e, de certa forma, controlar aquilo que era incontrolável, que é a própria natureza. Então, se a gente for pensar nas cheias do Nilo, essas cheias são irregulares. Tá? Elas aconteciam, às vezes, de formas mais brandas, de formas mais agressivas. Então, se viesse pouca cheia, era ruim. Mas se viesse muita cheia, também era ruim, porque daí devastava muita coisa. Então, tinha que ser na medida. Como é que eles iam garantir que isso ia acontecer? Claro que tem um trabalho de engenharia gigantesco por parte desses povos para, né, enfim, controlar essas forças naturais. Mas esses aspectos mágicos e religiosos, eles também serviam a esse tipo de propósito. Então, eu gosto de trabalhar e perceber, entender essa relação dos egípcios com a religião muito a partir da sua relação com a própria natureza. E a religião também vai ter algumas funções importantes, como, por exemplo, a legitimação das instituições. A maioria dos mitos egípcios vem muito no sentido de legitimar, por exemplo, a ordem monárquica. Porque, como, né, a maioria das religiões, a religião egípcia, ela também é uma religião conservadora. Isso significa que ela também tinha como propósito manutenção do status quo. E manutenção do status quo mantém, por exemplo, e pressupõe a manutenção de hierarquias, a manutenção das instituições, né? Então, boa parte dessa religião que se desenvolve aí, dos mitos e rituais relacionados a ela, também estão muito ligados com essa necessidade de legitimação das instituições. Então, inclusive, boa parte dos estudos de egiptologia, por conta do próprio caráter das fontes, vai se focar muito também nessa questão da durabilidade e de uma suposta estabilidade monárquica. Que isso eu acho que contribui de forma muitas vezes negativa para a forma como a gente olha para os estudos sobre o Egito Antigo. Porque daí a gente sempre fica com aquela ideia de imutabilidade e de que não havia outra alternativa a não ser pela via monárquica. Inclusive os períodos intermediários, que são períodos de maior fragmentação política, de maior descentralização, né, das instituições e dessa capacidade de capilaridade, de penetração do Estado, eles são vistos como hiatos dentro da história do Antigo Egito. Né? Então, no meu doutorado, por exemplo, uma das coisas que eu bati bastante foi justamente isso. Não, né? O primeiro período intermediário, que era o período que me interessava mais, ele não é um hiato na história do Egito Antigo.
Não há um caminho pré-definido que leva à centralização monárquica e à estabilidade. Ele é um período como qualquer outro, né, e essa configuração, né, posterior no Reino Médio, ela também é consequência das mudanças que se processam nesse primeiro período intermediário também. Não é porque a monarquia era a única forma possível de se manter a estabilidade, isso é comprar um pouco o discurso das fontes, né? Por isso que a gente sempre precisa ser muito cauteloso, analisar os discursos produzidos sobre o Egito Antigo, tanto por parte das fontes, quanto por parte dos próprios egiptólogos também, né? Bom, então, dando sequência aqui, né, como a gente estava falando antes, essa religião, ela parte de uma íntima associação entre, né, os aspectos religiosos e simbólicos dos fenômenos da natureza, é uma forma de explicar o mundo e um instrumento também de coesão social, né, porque a religião, ela vem como esse instrumento de coesão social. Então, ainda, né, nós temos uma concepção bem interessante dentro da própria religião egípcia, que é uma ausência de distinção entre diferentes esferas da realidade, tá? Porque a realidade, segundo o entendimento dos egípcios, ela era única, ela era una, mas ao mesmo tempo ela era múltipla, porque ela poderia, né, se colocar e se manifestar de diversas formas. Então, há uma unidade, né, do real, mas ao mesmo tempo esse real pode se manifestar de várias formas. E é por isso que a gente consegue explicar, por exemplo, essa multiplicidade de mitos e de abordagens que existem muitas vezes sobre o mesmo tema no Egito. Eu vou mostrar depois para vocês, brevemente, alguns mitos de criação no Egito Antigo. E o que isso representa para a gente, né? Então, a gente tem o mito da criação de Heliópolis, o mito de criação de Hermópolis, tem o mito de criação de Mênfis, aí você tem a história do Osíris, que uma hora é contada de um jeito, outra hora é contada do outro. O que a gente precisa entender é que a religião egípcia, ela não tinha um código, como, por exemplo, sei lá, a Bíblia cristã, né? Você não vai encontrar um único documento onde estejam compilados todos os mitos e que todos os princípios estejam ali sistematizados. Isso não acontece. Isso não significa que não houvesse uma ordenação e uma sistematização por trás desse pensamento religioso, tá? Então, quando a gente faz, por exemplo, a distinção entre um pensamento mítico, um pensamento racional, aí tem toda aquela ideia, né, da Grécia, o berço da civilização, toda aquela coisa, é interessante a gente pensar também, né, que isso é uma forma também de diminuir um pouco, né, a capacidade cognitiva, eu diria, desses povos também. Né, e a gente entra um pouco na própria questão do orientalismo, né, que vocês, como alunos do GEMAN, se escutaram o podcast, as aulas da professora Sebia, vocês vão saber, né, sobre o orientalismo, que foi, inclusive, um podcast muito legal, um dos que mais gostei. Então, tem muito essa percepção, né? Então, quando a gente pensa nisso, por mais que a gente não consiga encontrar, né, um corpo de doutrina e que isso tudo apareça sistematizado, não significa que essa religião não fosse regida por princípios filosóficos, inclusive, bastante complexos, né? Tem uma egiptóloga escandinava, chamada Gert Englund, e ela faz uma tentativa de trazer à tona esses princípios filosóficos para o caso do Egito Antigo, né? Eu acho a proposta dela uma proposta bem ousada, né? Então, ela usa conceitos como o devir, né? Usa conceitos, né, da metafísica, conceitos bem filosóficos, é um texto bastante denso, inclusive, de ler, de compreender, mas ela busca estabelecer, inclusive, relações entre diferentes mitos, né, como os mitos da criação, que são os que ela trabalha mais, e uma conexão, mostrando que não eram coisas aleatórias. Um pensava de um jeito, outro pensava do outro. Não, mas que existia uma unidade subjacente a todos esses mitos e que é uma unidade filosófica. Eu acho que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes isso é um pouco mais fruto da nossa percepção a respeito, né, de como esses povos pensavam do que efetivamente aquilo que eles vislumbravam, né, porque hoje parece que se a gente não dá um estatuto, né, científico para uma coisa, ela é invalidada. Não estou invalidando a ciência, obviamente não. Vamos lá, gente, não sou terraplanista nem nada, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que existem alguns saberes, né, que muitas vezes são relegados em segundo plano, porque não são saberes ditos científicos, mas a gente tem outras formas também de se explicar o mundo, de se explicar a realidade, e, enfim, né, normalmente, assim, sempre tem que ter essa chancela, assim, esse, às vezes, cientificismo tão, né, século XIX, às vezes é um pouco prejudicial, especialmente quando a gente vai analisar sociedades, né, mais
mais antigas que as nossas, tá? Bom, então esse pensamento, né, de que havia uma unidade entre todas as esferas da existência no Egito Antigo, é o que a gente chama de pensamento monista, tá? Ele também foi desenvolvido por essa egiptóloga, Geert Englund, e ele vê basicamente uma percepção dentre os egípcios de uma ausência entre barreiras, entre o mundo humano, o mundo divino e o mundo natural. Tudo era parte da mesma coisa, inclusive um interferia no outro, né? Então, a gente hoje percebe o mundo de forma muito separada, né? Então, para quem crê, por exemplo, numa vida após a morte, enfim, que tem a sua religião e tem as suas crenças, esse mundo dos mortos, ele é separado do mundo dos vivos. Então, aqui, no caso dos egípcios antigos, a gente tem um influenciando o outro, né? Então, uma pessoa, quando morria, ela poderia continuar a influenciar essa realidade presente, essa realidade terrena. Né? Toda vez que eu dou palestra, eu sempre dou o exemplo das cartas que eram escritas aos mortos, né? Então, você tem vários pedidos que eram realizados aos mortos, né? E como é que eles iam responder? Tinha formas, eles poderiam se manifestar de várias formas, né? Então, se eles não atendessem o pedido, sei lá, uma doença grave poderia vir a cometer aquela pessoa, né? Mas se de repente não houvesse nenhum sinal, né, estava tudo bem, seu pedido vai ser atendido, enfim, né? Tem o caso, por exemplo, de um viúvo que queria se casar de novo, e ele pede, por favor, para a esposa deixar ele casar de novo, né? E parece que a esposa, no caso ali, não deixou, não ficou muito contente, ele não pôde casar de novo, né? Porque ela estava ali com ciúmes e queria manter os laços matrimoniais, né? Então, essa concepção monista, ela vem muito, né, de uma ausência de distinção entre os vários elementos da vida. Então, a gente não tem como separar, por exemplo, se eu vou estudar, eu falei para vocês, né, que primeiro eu comecei estudando religião, depois fui parar em Estado, mas uma coisa não está dissociada da outra, né, porque a gente tem um Estado que também está fortemente calcado em uma legitimação que perpassa por questões religiosas, né, era a forma como eles viam o mundo, eles pensavam o mundo numa constante imersão no sagrado. Não que não houvesse espaço para questionar os deuses, que não houvesse espaço para questionar o faraó e as autoridades. É claro que havia esse espaço, mas era difícil a gente encontrar o que a gente chama de ateu hoje, por exemplo, no Antigo Egito. Isso é uma coisa que a gente não vai encontrar, né? Bom, então essa unidade, é uma coerência de toda a criação, faz parte desse tipo de pensamento que nós chamamos de monista. Então, uma bem breve mesmo, tá? Recapitulação de algumas tentativas de interpretação dessa realidade egípcia, né? Então, a egiptologia enquanto ciência, ela começa, né, a se sistematizar, enfim, tomar alguns contornos mais efetivos, com o François Champollion e com a decifração da Pedra de Roseta, mas a gente ainda está num momento muito incipiente. É claro que antes dele, outros já estudaram o Egito Antigo. A gente esquece muitas vezes do Egito Árabe, né? Tudo que foi produzido antes dos europeus chegarem lá e falarem, olha, estamos aqui, fundamos a egiptologia. Né? Então, tem, inclusive, relatos antigos, relatos gregos e etc., que permitem que a gente, né, veja, né, várias formas de se interpretar esse Egito e a forma como as pessoas, ao longo do tempo, se relacionavam com esse passado. E durante muito tempo também o Egito ficou muito voltado para os estudos bíblicos, né? Então, os estudos bíblicos vão ter uma influência muito grande, especialmente nesse início, no começo do século XX, na forma como se enxerga, né, esse passado. Então, assim, a influência do pensamento cristão, ela é inegável, né, especialmente nos primórdios dessa egiptologia. Porque muitos egiptólogos que, né, estudavam essa realidade também eram cristãos e tinham dificuldade em se separar das suas crenças religiosas, suas crenças pessoais. Então, boa parte dos estudos sobre religião, especialmente nesse início da egiptologia, vão tentar, a todo custo, tentar traçar uma espécie de uma origem do monoteísmo cristão no Egito Antigo. Então, a gente vê muitos trabalhos nesse sentido. Né? Então, por exemplo, o Champollion, ele vai trazer uma percepção de que, por exemplo, né, a crença no deus Amon-Ra como uma divindade suprema, como uma espécie de um monoteísmo. Né? Então, ele já vai trazer, ele vai desconsiderar a importância dos outros deuses do panteão egípcio, né, e vai colocar uma espécie de um proto-monoteísmo nesse Egito com a crença, né, em uma suposta única divindade que era Amon-Ra. Temos também uma outra interpretação que vai mais ou menos nesse sentido, que é do Paul Pierret, em que ele dizia
que a figura central da religião egípcia é um deus único oculto que se manifesta no sol, né, que seria uma manifestação de Amon também, né, porque boa parte, né, dos sítios escavados também eram os sítios de Luxor, os sítios de Karnak, que são, né, localidades dedicadas justamente ao deus Amon, que foi uma divindade dinástica e muito importante no período da história egípcia, conhecido como Reino Novo. Isso vai mudando um pouco, né? Então a gente vai ter daí depois outras interpretações que vão dizer, não, não é bem um monoteísmo, é um enoteísmo, né? Como o de Rouget e o Lepage-Renouf, que vão trazer a ideia de que, olha, né, existem outros deuses, mas sempre há um mais importante. Aí nós temos depois, né, uma interpretação mais voltada, que acompanha muito o desenvolvimento da própria antropologia, como a do Loré, do Amélinot e do Morret, que vão trazer para o Egito, né, o modelo do totemismo, que estava muito em voga na antropologia, na época em que eles fizeram seus estudos, né? Então, vão trazer a ideia do politeísmo. Isso tudo, vou passar aqui, vai ser também revisto, a gente vai vendo, né? Vai tendo várias interpretações e atualizações na forma de se compreender o próprio caráter da religião egípcia. E temos uma visão mais pragmática, por exemplo, que é do Adolf Ehrman, que vai falar, por exemplo, que não, na verdade é o seguinte, né, os egípcios tinham uma função, assim, a religião servia para, né, manter as instituições, e é isso. Ele tem uma visão muito pragmática, que desconsidera muito os simbolismos e outros aspectos, né, da vida dos egípcios antigos e da própria função dessa religião. Então, assim, algumas sínteses vão começar a ser produzidas dentro do que a gente chama de escola moderna, cujo precursor vai ser o Henri Frankfurt, tá? E ele vai trazer um pouco, né, a síntese de alguns debates e vai acabar com essa dicotomia da religião egípcia entre poli e monoteísmo, né, porque, afinal de contas, entre o preto e branco existem vários tons de cinza, né, então a gente tem uma síntese que assim, a gente vai sempre falar síntese definitiva, né, mas é uma síntese muito boa, que é o livro do Eric Hornung. Ele escreveu esse livro na década de 70, né, em que o título do livro em inglês é Conceptions of God in Ancient Egypt, The One and the Many. Então, ele vai trabalhar justamente com essa pluralidade de manifestações do divino dentro da religião egípcia, tá? Sem cair nessa discussão entre poli e monoteísmo. Um grande caso, né, depois a gente vai ter algumas recuperações dessas ideias, né, então a gente tem, por exemplo, o Ian Aslan, que é um egiptólogo alemão, que vai recuperar um pouco essa característica de um certo monoteísmo na religião egípcia, até mesmo pela, né, formação dele, enfim, como cristão. Então, a gente vê muitos casos também, que daí são os casos mais estapafúrdios, assim, né, que vão falar, por exemplo, né, que, enfim, né, a Akhenaton, durante a sua reforma marniana, foi um precursor de um monoteísmo, tem toda uma discussão do período amarniano, se vocês quiserem saber, pessoa ótima para vocês falarem sobre isso, é a professora Gisela Chapot, ela trabalha muito com o período amarniano, uma grande especialista em período amarniano, e daí tem uma discussão, tá, mas o que é isso? É monoteísmo? Não é monoteísmo, mas é o que então? Pode ser uma bilatria, ou uma monolatria, né? Então, tem muita discussão a esse respeito. O que hoje em dia já está meio que carta fora do baralho é que essa interpretação, especialmente a respeito do período amarniano, é a própria aplicação do conceito de monoteísmo. Isso é uma coisa que a gente já não fala mais e que já está um pouco desatualizada dentro dos debates que vão sendo processados nessa área, né? E aí tem as outras coisas ainda, né? Tentando retomar um certo proto-cristianismo das representações egípcias, não, que Akhenaton era Moisés. Gente, isso aí é loucura, não tem outro nome. Isso aí é maluquice, isso é totalmente pseudocientífico, não tem a menor condição de acreditar nesse tipo de interpretação. Aliás, Akhenaton, ele é para raio de maluco, assim, né? O pessoal gosta mesmo de atribuir coisas, assim, extraordinárias para o Akhenaton, coitado. Tudo bem que ele foi lá e fez lá uma reforma religiosa, ele, né, deu o que falar lá no Egito. Mas, assim, o coitado do Akhenaton, ele é alvo de muitas interpretações. Porque Akhenaton era gay. Tá, tudo bem, se for, qual o problema, né? Por que isso tinha que gerar um furor tão grande? Não, porque Akhenaton tinha uma doença que deixava ele deformado, por isso que as representações são feitas daquele jeito. Bobagem, não tinha doença nenhuma, é só um diferente estilo artístico. Então, a gente tem várias discussões, né? Partindo disso,
Até porque Egito, né, o pessoal gosta também de inventar, né? Então o pessoal fala, daí é ET, tem tanta coisa assim que eu já nem ligo mais. Eu só, né, sorrio e aceno, é isso que eu faço, né? Porque se a gente ficar discutindo, não tem como né, ter a sanidade mental garantida. Então, bem, tem um livrinho super bacana do professor Claude Tronecker, que é esse aqui, Deuses do Egito, em português, o que é ótimo, gente, porque a gente não acha muita bibliografia sobre o Egito em português, que vai trazer, né, uma percepção a respeito dessa religião egípcia através de multiplicidade de abordagem. Então, é entender a religião egípcia, não de forma a tentar fazer com que as coisas façam sentido na nossa cabeça e na nossa visão, tá? Mas entender que existem várias formas, né, através das quais, né, esse verdadeiro e esse real pode se manifestar. Isso se manifesta nas diferentes descrições míticas do mundo. Então, ele fala um negócio que eu acho bem interessante, né? O fundamento do mito é universal, mas a sua expressão, ela pode variar. Então, a gente tem o mito da criação. O mito da criação, ele tem um fundamento que é um fundamento básico. Então, o momento da criação, para os egípcios antigos, é um momento mais perfeito. Então, os rituais e, basicamente, todo o seu aparato religioso, ele vem, né, como uma tentativa de recriar esse momento tão perfeito. Porque é o momento da criação, é nesse momento específico em que as forças do caos são vencidas. Então, eu vou também já adiantar, mas a gente vai falar sobre isso também, que a percepção de mundo dos egípcios, ela era muito pautada por dualidades. E a principal talvez seja essa oposição entre a ordem, que inclusive era personificada numa deusa, né, uma deusa alada chamada Maat, com a pluma na cabeça, a mesma, né, que empresta sua pluma no julgamento dos mortos, quando a gente vê aquela cena do Osíris com a balança, é a mesma deusa, e do outro lado, Sfet, que é o caos. Então, os egípcios, eles eram apavorados, né, com a ideia, isso vai vir dualidades complementares. Os egípcios, eles eram apavorados com a ideia, né, das forças do caos tomarem conta. Então, isso representaria, inclusive, o fim de toda a existência. Se os rituais não fossem performados de forma adequada, isso poderia implicar, literalmente, do sol não nascer no outro dia ou cair sobre as suas cabeças. Eles realmente acreditavam nisso. E agora você imagina, isso também fazia algum sentido, porque imagina um egípcio pensando em vendo um eclipse solar, por exemplo. Isso é uma forma de ele interpretar, né, o fenômeno natural que ele não consegue explicar. Então, de repente, está lá o sol, pum, apagou. Como é que você explica? Então, a religião também serve como um instrumento para explicar aquilo que eles estão vendo, sentindo, experienciando nessas realidades. Então, assim, esse momento da criação, como eu estava dizendo para vocês antes, representava um momento perfeito de um equilíbrio cósmico que era frágil, e por isso ele precisava ser constantemente assegurado. Então, os egípcios entendiam o mundo como uma rede, Essa rede é o que a gente pode identificar como sendo, o equilíbrio dessa rede é Maat. E cada nozinho dessa rede representava um ponto vital à sobrevivência dos egípcios. Então, a instituição monárquica, as cheias do Nilo, tudo isso, Tudo isso tinha que estar em perfeita harmonia. Então, os rituais e oferendas também vinham no sentido de garantir essa harmonia. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a própria arquitetura templária. Como essa arquitetura templária, também, em alguns casos, ela estava voltada como uma espécie de um microcosmos, destinado, inclusive toda a sua arquitetura, a reproduzir esse momento inicial da criação. Então, os egípcios também pensavam, eles não davam ponto sem nó, essas representações arquitetônicas, artísticas, elas tinham também uma função prática nesse sentido, não era para simples fruição estética, Eles tinham objetivos muito claros com isso. E a gente tem algumas características da religião egípcia, Então, a gente fala, por exemplo, muito de uma religião templária e de uma religião funerária. É difícil a gente fazer essa separação, templário, funerário e popular, porque muitas vezes as coisas se misturam, Então, assim, a gente sempre vê essa divisão, a gente traz, porque é uma divisão mais didática, mas é que se tomar um certo cuidado, Porque esses universos, enfim, eles se interligam. Então, a gente tem, no caso de uma religião que a gente chamaria mais popular,
algumas interpretações do Ian Asman, do qual eu já falei para vocês, que vão falar, por exemplo, o que seria uma religião popular, né? Formas de religiosidade que eram paralelas a uma espécie de uma religião oficial, né, uma religião estatal, canônica, que a gente via lá nos muros dos templos, né, nos decretos, formas domésticas e individuais de religiosidades, né, que não aconteciam nos templos e junto aos sacerdotes, até porque a atividade dentro dos templos, ela era restrita aos iniciados, que eram os sacerdotes. Então, ao contrário do que nós temos hoje, então, hoje, se você quiser fazer suas orações, por exemplo, se você tiver uma religião, você vai tranquilamente dentro da igreja, vai dentro do templo, você reza, vai na sinagoga, na mesquita e tá tudo certo. No caso dos egípcios antigos, esse acesso, ele não acontecia, a não ser em épocas, por exemplo, de procissões, de festividades, em que eles levavam as estátuas dos deuses para fora e permitiam que a população tivesse um contato um pouco maior com essas divindades, né, a população, no geral, era um pouco alijada daquilo que acontecia dentro dos templos, tá? E também a gente tem, né, a religião das massas, como ele coloca, em oposição das elites, que é muito marcada também pelo uso de alguns amuletos e elementos apotropaicos que vão garantir proteção. Então, a gente tem também formas de piedade pessoal, como o próprio Asman vai destacar aqui, né, que muitas vezes essa intermediação, né, estatal, digamos assim, entre seres humanos e deuses, ela perde um pouco, né, a sua função, então isso se torna muito claro durante o período ramessida, em que a gente vê uma aproximação maior entre indivíduo e divindade, sem a necessidade da intermediação de rituais estatais, a gente pode colocar assim, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente explica. É um pupurri da religião egípcia, né, gente? Como eu falei, é muita coisa que a gente vê, então eu vou pincelando alguns aspectos que eu acho mais importantes, mas é claro que essas discussões, elas precisam ser muito mais aprofundadas, né? Tem gente fazendo teses e dissertações sobre isso, mas aqui eu só trago algumas ideias para vocês. Então, basicamente, sobre os templos egípcios, a gente tem a função do templo como uma morada de um deus. Era efetivamente o local onde repousava a estátua de um deus, né? Havia um caráter esotérico, não no sentido, a gente fala esotérico hoje, o pessoal, nossa, que esotérico. Não, esotérico no sentido de que havia um saber para iniciados, era um ambiente especial que existia ali, né? Um espaço do sagrado por excelência, não que os outros espaços não fossem, mas aquele espaço era delimitadamente sagrado, e um local de performance de rituais, tá? Então, aqui tem a imagem de um templo, que é o templo de Abu Simbel, né, que é um templo belíssimo do Egito. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de estudar Egito, assim, porque eu sou uma traidora do movimento, né, eu gostava de Grécia, quando era criança, amava Grécia. Grécia era, nossa, era tudo. E, de repente, eu fui estudar Egito. Por quê? A culpa é do Christian Jacques. Eu não fico muito feliz, né, de falar isso hoje. Christian Jacques é aquele que escreveu a série Ramsés. Ele é um egiptólogo, mas escreveu romances, né, sobre o Egito Antigo, e eu amava. Então, antes de começar a estudar egiptologia seriamente, eu amava. Podem ler, mas assim, isso, né, é romance e é ficção. E eu lembro que ele falava muito do templo de Abu Simbel, não aquela coisa e tal. Eu lembro quando eu fui ao Egito, tem acho que uns 2 anos, nem sei mais, eu perdi a contagem do tempo da pandemia, né? Tem uns 2 anos eu fui ao Egito e foi um momento muito emocionante, assim, né, de estar na frente desse templo, que é um troço absurdo, chorei igual uma retardada, né, igual uma criança na frente do templo, mas é muito interessante, né, você ver, assim, qual é o impacto, né, que isso tem na gente. Então, sem mim, né, uma pessoa que eu já conheço prédios, conheço coisas, né, estruturas, monumentos, cheguei na frente de um negócio desse e realmente, assim, me senti tocada, impactada, imagina para um egípcio comum, né, se ver diante dessas construções monumentais, né, como é que isso impactava na sua percepção sobre o mundo e das coisas, né. Então, os templos podem ser divididos em mortuários e divinos, mas como eu disse para vocês, essa é uma divisão muito fluida, é uma divisão muito complicada, porque ela vai excluir esses intercâmbios, interdependências entre essas duas esferas, né? Além disso, né, o templo, ele é um braço do Estado. Então, a gente sempre fala, né, um problema de se estudar religião, muitas vezes, né, gente, é que a gente esquece que essa religião, ela está calcada na materialidade. Né? Então, a gente muitas vezes acaba sendo muito caudatário de uma perspectiva muito muito idealista, né, da religião egípcia, e esquece da materialidade dessa religião.
e de como a religião também, ela está calcada em uma série de relações que envolvem relações de produção, relações sociais, econômicas, né, que são muito fortes e que uma coisa influencia a outra. Então, quando a gente fala no templo como um braço do Estado egípcio, a gente precisa entender que essas localidades, elas eram importantíssimas no controle e redistribuição de recursos, especialmente se a gente olha os templos locais, né? Então, a gente tem, no caso do Reino Antigo, um templo muito importante que ficava na cidade de Coptos, que era o Templo de Min. E o Templo de Min ficava numa das regiões mais férteis do Antigo Egito, né? Então, vamos pensar, né? É uma sociedade extremamente dependente da agricultura, mas ao mesmo tempo nós temos um território que é potencialmente também muito árido. Não fossem as cheias, o trabalho dos egípcios para usar o recurso dessas águas, né, a vida teria se tornado inviável ali. Então, no caso do Templo de Min, a gente tem, né, uma importante elite local que controla esse templo e com isso controla também os recursos daquela região. Então, os templos também, eles vão ser locais em que, né, essa expropriação, né, especialmente das comunidades campesinas que viviam no entorno desses templos, os templos também vão ajudar na expropriação através de tributos de comunidades campesinas, tá? Eles também tinham acesso a grandes extensões de terra. Por quê? Para realizar um ritual, né, você precisava produzir oferendas. É uma oferenda para o Deus, gente, não é uma oferenda para qualquer um. Então, você tem que escolher as melhores terras e você tem que produzir do bom e do melhor. Você não pode produzir lá, sei lá, cenoura ruim, cebola ruim, que é o Deus que vai comer, né, gente? Então, tem que ser um negócio muito bom. Então, tinham que ser as melhores terras. Então, os templos também, eles eram dotados de grandíssimas extensões de terra. E é claro que não era o sacerdote que ia lá trabalhar. Então, junto com essas extensões de terra, também vinham os trabalhadores, né, e tudo que era necessário para a produção dessas oferendas e desses produtos agrícolas. Então, vejam, eles controlam a mão de obra, eles controlam os recursos produtivos. Então, não é só uma coisinha, que bonitinho, vamos rezar aqui para o Deus, vamos fazer aqui uma oferenda, olha, Amon, que bonito que você é. Também tem uma questão econômica muito forte. E junto disso, além das oferendas que eram ofertadas, né, in natura, por exemplo, que eram, né, enfim, esses recursos agrícolas, também tinha lá incensos, né, materiais, estátuas em ouro, o que a gente chama de bens de prestígio. E esses sacerdotes se beneficiavam, então, dessa circulação desses bens de prestígio. Porque vamos pensar o seguinte, gente, o que acontece? Você vai lá e você, né, traz uma oferenda para esses deuses. Você coloca lá uma oferenda para os deuses. Aí é uma estátua, tá? A estátua tá lá, é o deus, que bonito ele aqui, tem carne, tem um monte de coisa que a maioria da população egípcia, né, tipo, é que nem o caviar, né? Nunca vi, nem comia, só ouço falar. Era basicamente isso que os egípcios pensavam lá das oferendas que eram ofertadas aos deuses. Então, tinha todo aquele negócio lá. Beleza, o Deus aceitou, ótimo, mas assim, gente, não dá para imaginar que o Deus, aquela estátua, ia sair andando, vou lá, como tudo, vou levar para minha casa. As oferendas continuavam ali. Eles acreditavam, então, que colocando essas oferendas na frente de uma estátua, né, de uma estátua divina, essas oferendas, elas teriam uma energia vital, como todos os seres vivos, que era chamado de Ka. Então, essa, né, oferenda, então, os deuses, eles sugariam a energia vital dos alimentos. E aí, os alimentos ficariam ali. E quem que se beneficiava desses alimentos que estavam ali? Eles não deixavam apodrecer. Então, era feito o que a gente chama de reversão de oferenda. Os sacerdotes, então, redistribuíam aquelas oferendas entre si, tá? Então, vejam que isso também era importantíssimo, porque eles tinham acesso a bens que a maioria, né, da população não tinha, e isso também era um forte elemento que vai contribuir para uma distinção social, para uma posição privilegiada dessas pessoas na sociedade em que elas viviam. Inclusive, muitos desses sacerdotes, nesses templos locais, eles também eram administradores de províncias. Então, eles não tinham só funções religiosas, né? Um sacerdote no Egito, ele não era só um sacerdote, ele também exercia funções administrativas, né? Então, os templos vão gerar também um impacto grandíssimo no ritmo de vida das comunidades aldeãs e vão também, né,
dá elementos para a gente entender a própria dinâmica social e econômica que se processa ali, entre templos, estados, comunidades. Inclusive, muitos desses templos vão existir, muitas vezes, à margem de uma estrutura estatal, e quando a gente olha para o caso do Reino Antigo, a gente vai perceber que, através de reformas administrativas, por exemplo, esses templos vão passar a receber capelas do Cá do rei. Por quê? Porque era uma maneira, né, desse Estado egípcio, né, cuja capital na época era na cidade de Mênfis, se fazer presente naquelas regiões ali. Então, muitas dessas pessoas que estavam ali, muitas famílias, há muito tempo consolidadas nas províncias, passam, né, a estabelecer laços, né, mais formais com esse Estado, uma prova de que o Estado também estava aumentando a sua capilaridade, com isso, aumentava a sua fiscalidade também, tá? Bom, isso aqui não era uma introdução, tá errado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, dessa relação, dessa dualidade, ordem versus caos, então essa é a deusa Maat, da qual eu falei antes, e aí nós temos os mitos cosmogônicos, não mitos cosmogônicos, né, que são 3, basicamente, o mito de Heliópolis, o mito de Hermópolis e o mito de Mênfis. Então, todos os 3 vão falar sobre o surgimento dos deuses, sobre o surgimento do mundo, e tudo vai começar sempre com um deus primordial, que surge, que emerge das águas primordiais, né. Então, não é difícil a gente entender por que água, né, é um elemento tão importante, né, de onde nasce a vida. É só olhar para o Nilo, né? Então, você tem lá, né, as regiões que são inundadas, e a partir do momento que essa água começa a baixar, a vegetação, ela floresce. Então, o Nilo é um símbolo de vida, a água é um símbolo de vida. Então, dessas águas primordiais, emergeria a colina primordial, que é o primeiro elemento da criação. Tá? Então, nós temos ali, por exemplo, o mito de Heliópolis, ele é mais ou menos representado nesse papiro. Deixa eu trazer, eu trouxe um trechinho para vocês aqui, desse mito de Heliópolis. Tá? Então, assim, nós temos as divindades heliopolitanas, então Heliópolis era uma cidade já muito famosa no Reino Antigo por conta do culto ao Deus Sol. Tá? Então, ela tem uma tradição muito grande, né, em relação a isso, ela era conhecida como On, e as primeiras, né, os primeiros registros, digamos assim, religiosos a respeito, né, de Heliópolis e dos grandes 9 de Heliópolis estavam num conjunto de textos funerários que nós chamamos de textos das pirâmides, tá? Então, a gente tem aqui a grande Enéade de Heliópolis, que são os 9 primeiros, mas que 9 primeiros em relação a quê? Em relação a Horus, tá? Que Horus vai representar também a monarquia. Então, os 9 que vieram antes de Horus. Então, a gente tem aqui, né, um trecho dos textos das pirâmides, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês, falando um pouco sobre isso. Então, essa divindade primordial em Heliópolis era o deus Atum. Né? Então, aqui nós temos Atum Keper, você tornou-se alto na colina, que seria essa colina primordial. Você ergue-se na pedra Bem-Bem, na mansão de Bem-Bem em Heliópolis. Você cuspiu Shu. Você expectorou Tefnut. Então, de acordo com esse mito de Heliópolis, Shu e Tefnut, que representam, né, o ar e a umidade, teriam sido expectorados por Atum. Em outras tradições, ele teria ejaculado de si mesmo esse par de divindades. E você pôs seus 2 braços em volta deles, como os braços de um símbolo do Ka, que essa era a força vital que eu falei antes para vocês. De maneira que o seu Ka possa estar neles, tá? Ó Atum, coloque os seus braços em volta do rei, em volta deste edifício, em volta desta pirâmide, como os braços de um Ka, de forma que o Ka do rei possa estar dentro dele, firme e para sempre. Ó Atum, coloque a sua proteção sobre este rei, sobre esta pirâmide, sobre esse edifício do rei, de forma que você possa guardar contra qualquer acontecimento mal contra ele para todo sempre, assim como sua proteção recaiu sobre Shu e Tefnut. De Shu e Tefnut vem, por exemplo, Nut e Geb. Nut representa o céu e Geb representa a terra, que também vão ter os seus pares de deuses e os seus filhos, né? Então, nós temos ali, como parte da Enéade de Heliópolis, deuses como Osíris, Ísis, né,
e Sete, e todas as grandes confusões que eles aprontavam entre si. Todos irmãos, todos casados entre si, todos querendo matar um ou outro e se amando como qualquer humano e se odiando. Então, a gente normalmente fala das características dos deuses egípcios, e a gente fala, por exemplo, dos gregos, que os deuses gregos tinham características muito humanas, né? Esse caráter, ele não é tão acentuado nos egípcios antigos, mas ainda assim isso havia, né? Os deuses, eles também representam emoções humanas, né? Então, o Sete é sempre aquele atrapalhado que sempre está querendo fazer o mal pro irmão dele, né? Então, apronta um monte de confusão. Ísis é aquela esposa amorosa que está sempre ali, submissa. Alguém falou que uma baita novela mexicana, uma super novela mexicana, né? Mas isso serão cenas de outros capítulos, né? Porque o mito de Osíris é super legal, mas a gente não tem tempo para falar sobre isso. Na verdade, eu vou dar uma encurtada na apresentação, porque eu tô vendo que assim, eu falei, ai, gente, acho que eu não vou conseguir falar 1 hora, é muito tempo. Eu já tô aqui falando há 1 hora, tem um monte de coisa para falar ainda. Então, eu vou dar uma abreviada para vocês também não se cansarem muito, tá? Então, vamos lá. Então, assim, esse templo, né? Então, a gente está falando de templos, basicamente, de templos solares. Eu vou dar alguns exemplos, né? De templos, né, que não é uma generalização. Ele é um local de reconstituição do momento de criação, né? Inclusive porque a percepção dos egípcios sobre o mundo, eles tinham uma concepção mais linear, mas eles também tinham uma concepção cíclica de tempo. Então, essas coisas deveriam ser constantemente feitas e asseguradas diariamente, né? Por conta dessa visão cíclica do mundo. E é o momento, como eu disse, em que a ordem vence o caos. Então, o momento da criação é o momento em que essa colina primordial vai emergir do Num, que são as águas primordiais, né? Então, ela emerge das águas, e isso representa a vitória da ordem sobre o caos. E a partir do momento, né, em que essa colina primordial emerge, outros elementos vão aparecer também que vão tornar a criação possível. Então, por exemplo, Eka, que é a mágica, Sia, que é a percepção, coloquei errado aqui, tá? Que é o pronunciamento. São todos elementos que propiciam a criação. Falei para vocês do mito de Heliópolis, mas a gente tem, por exemplo, o mito de Hermópolis, né? Então, nós temos a Ogdoad de Hermópolis. Então, em vez dos 9 deuses, nós temos os 8 de Hermópolis, né? Então, nós temos essa outra cidade, essa outra tradição, que vai explicar o momento da criação a partir do surgimento de pares de deuses, né? Então, a gente tem uma tradição muito mais voltada para o deus Amon, mas a gente percebe, inclusive, uma espécie de uma mistura, né, de elementos, né, dessa teologia heliopolitana sendo apropriados em Hermópolis. Então, na nossa cabeça vira uma bagunça, porque a gente não consegue entender nada. Porque uma hora tá falando Deus, tá, mas assim, nessa cidade não era esse Deus, por que ele tá falando do outro? Como eu disse, tem um substrato comum, o princípio ele é o mesmo. Só que eles não viam problema nenhum em enxergar essas manifestações da realidade, inclusive as suas manifestações míticas e religiosas, como múltiplas. Para eles fazia todo sentido. A realidade é múltipla, então não há problema nenhum, tá? É claro que algumas tradições, né, em virtude da influência, inclusive política, que certas cidades tinham sobre outras, vão se tornar mais preponderantes, né? Então, a gente tem até uma hierarquização em relação a essas concepções, mas também não é uma regra, né? E quando a gente fala dessa tradição hermopolitana, também textos das pirâmides, esses textos religiosos mais antigos, vão trazer para nós alguma ideia de como isso funcionava. Mas a gente não tem um mito completo, dizendo, olha, era assim, foi criado assim, assim, assado. A gente vai pensando, né, esses pares de deuses em vários encantamentos, e daí os egiptólogos que lutem para fazer o quebra-cabeça e remontar a história. Então, por exemplo, né, como esses pares de deuses que existiam nesse momento inicial, nessa cidade de Hermópolis, que era a cidade do deus Thoth, tá? Então, aquele deus que eu mostrei para vocês no início, ele tinha várias formas, né? Ele é um deus que pode ter tanto a forma de um babuíno, tanto uma forma lunar, quanto aquela forma de Ibis que eu mostrei para vocês antes. Mais um indicativo dessa multiplicidade, dessa polissemia dos deuses egípcios. Então, a gente tem, por exemplo, os textos das pirâmides 301, que vão mencionar 2 desses pares de deuses. O bolo da oferenda pertence a vocês, New e Nenet, que protegem os deuses, que guardam os deuses com as suas sombras. O bolo da oferenda pertence a vocês, Amon e Amanonet, que protegem os deuses, que guardam os deuses com as suas sombras. Então, a gente vai pensando, né, alguns desses pares que vão formar, portanto, né, a criação. Então, por exemplo, Amon e Amanonet eram aquilo que a gente chama de ocultamento. Ru e Rahuet eram a ausência de forma.
Hu e Calquete eram a escuridão, e Nun e Naunet eram as águas abissais. Então, esses pares de deuses também eles representavam essas dualidades complementares, que alguém falou aqui, foi um dos Wellington, não sei se o baiano ou gaúcho, né, falou aqui para nós, eles representam essas dualidades complementares. Então, assim, havia uma potência, né, nesse momento anterior à criação, que também era uma potência que trazia uma dualidade latente. Então, os egípcios pensavam o mundo dessa forma muito dual, né? Então, é o feminino e o masculino, os pares de deuses, né? E essas, né, dualidades complementares. E, finalmente, nós temos uma outra tradição envolvendo esses mitos de criação, que é a tradição menfita, que é a cidade do deus Ptah, né? Então, o deus Ptah, ele era um deus, né? Ele é um deus na forma de homem, né? Então, ele era antropoformizado, e a gente tem aqui essa ideia dele elaborando as coisas através do seu coração, né? Então, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver onde é que eu deixei. Isso. Então, ele vai falar, por exemplo, aqui, né, a gente tem essas representações na pedra do rei Shabaka, que é o instrumento mais antigo que a gente tem para conhecer um pouco essas ideias dos mitos cosmogônicos de Mênfis. Mas, basicamente, pensava as coisas com o seu coração e criava com o verbo. Então, é muito próximo daquilo que a gente pode enxergar, por exemplo, no Gênesis da Bíblia, né? Então, a gente tem, né, a questão, por exemplo, né, e do verbo fez-se carne. Então, Ptah, ele pronuncia o nome dos deuses e, com isso, cria os deuses, né? Não estou dizendo que a gente tem um proto, né, cristianismo aqui, ou qualquer outra coisa que valha, mas a gente sabe que esses povos também, especialmente nesse Mediterrâneo Oriental, enfim, né, em toda essa região, circulavam. Né? Então, a gente tem vários exemplos de mitos egípcios que têm correspondência na Mesopotâmia que tem correspondência com, né, a própria Bíblia, um dos casos da epopeia de Gilgamesh, né? Então, é muito óbvio isso, a gente tem lá o relato de um dilúvio, que é exatamente igual ao relato que tem, né, no instrumento bíblico, então a gente não pode desconsiderar também essa circularidade cultural que acontecia nesse Mediterrâneo. Bom, gente, eu ia falar para vocês um montão de coisas sobre a fundação de um templo, por exemplo, né? Ia falar sobre como se processa um ritual dentro de um templo, mas assim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar mais uma hora falando, tá? Então, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um segundo round, professora Semira, eu me convido para aparecer aqui de novo, né, se os alunos quiserem. Né, posso, de repente, nas perguntas, mencionar mais alguma outra coisa, mas eu acho que eu me empolguei no tamanho da apresentação, então eu acho que eu vou ser mais modesta, mais comedida, vou parar por aqui, e a gente pode depois ir continuando o debate de uma outra forma, né? Então eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, a participação, a atenção de todos vocês. Já gostei no começo, que foi um clima super descontraído, a gente já estava fazendo piada e conversando, adorei, vou voltar. Se a professora Semira não quiser, alunos, por favor, me tragam, porque eu vou querer participar de novo. Então é isso. Obrigada, gente. Professora Maria Tereza, a gente que agradece. Não, tá todo mundo pedindo, não para, não para, não para. Mas ela tá cansada também, gente. E agora vamos para as questões, né? Deixa a professora também tomar uma água, respirar. E agora a gente vai devagarinho nas questões e aí a gente vai continuando tirando as dúvidas de vocês. Ela já falou 1 hora, né? Vocês não sabem o que é falar 1 hora, né? Alguns aqui sabem, outros talvez não saibam ainda. Mas assim, a gente tem uma coisa de professor, né? Professor, eles não sabem o limite da hora de parar, porque a gente, professor, a gente gosta de ouvir a própria voz. A gente tem isso também, né? O professor gosta de falar. Então, assim, tive uma autocrítica que fala, não, tadinhos, né? Vamos deixar eles bem quietinhos, e a gente pode continuar. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, a gente vai conversando aqui né, nos comentários. Não garanto que eu vou conseguir responder também todas as perguntas, né? Porque às vezes tem uma pergunta muito específica de um deus e tal, a gente às vezes dá um tilt na cabeça, até a egiptóloga aqui fica meio confusa. Mas estou disponível, o que vocês quiserem saber, a gente conversa. Eu vou pegando aqui as questões, deixa eu ver aonde começa aqui. Muitos boa noites, boa noites, boa noites. Tá, vamos ver onde começa a primeira. Que eu fiquei prestando atenção em você, eu não peguei as perguntas, né? Eu fiquei aqui anotando tudo. Tá, a primeira não é uma questão, mas assim, é só a Laura Batista da Silva, fala que você também é do LAOP e que ela quer trocar uns e-mails com você depois.
Sem problemas. Eu, na verdade, fiz parte do momento inicial do LAOP, enquanto ainda estava na USP, e, enfim, né, no momento eu estou um pouco afastada das atividades do grupo, mas estou sempre aberta a conversar, a gente está aí sem problema nenhum. Tá, aqui uma questão geral, a Bibiana pergunta se as palestras vão ficar no YouTube. Vão ficar no YouTube, só para a palestra do professor Ayman, que ele pediu só para gravar, mas pediu que não colocasse publicamente. Então, as demais já estão, e essa aqui também a professora permitiu. Bom, vamos ver a próxima aqui. Tanana, Marina. Tá, Marina Lopes pergunta o seguinte, ó. Os egípcios não viam a morte como uma separação, né? Como você mesma falou. Pode-se dizer, então, que para eles era uma passagem para a vida eterna, um grande up. Sim, é um upgrade. Você passa de fase, né, e você tem uma vida bem melhor. Né? Então, assim, para os egípcios, a vida após a morte era vista como algo, assim, muito mais tranquilo do que para nós, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu fico apavorada de pensar a ideia de morrer. Isso aqui, eu não vou morrer, né? Que as pessoas próximas a mim vão morrer, eu sou apavorada. Eu odeio falar de morte, eu não gosto. Eu tenho um negócio, assim, né? Eu, inclusive, vocês vão dar risada, né? Quando eu era criança, né, eu fui criada em tradição católica e tudo, eu sempre tive muito medo de espírito, de coisa assim, né? E daí minha mãe fazia eu rezar, né, toda noite e tal. E eu lembro que uma das orações que eu fazia, eu falei assim, pelo amor de Deus, Deus nunca apareça para mim, porque eu vou morrer de medo. Então eu sou desse tipo, eu sou medrosa, medrosa, medrosa. Isso é muito fruto da forma como a nossa sociedade ocidental vê a morte também. A gente vê a morte como um grande tabu. A gente tem dificuldades em falar sobre a morte, né? Então acho que eu fui tentar, de alguma forma, minimizar um pouco essa relação ruim com a morte, estudando a morte nos egípcios antigos, que foi o que eu fiz na minha dissertação, né? Então, eu estou lidando com a morte, mas de um outro jeito, né? Não é aqui tão próximo de mim. Então, acho que vem muito disso. Então, os egípcios viam a morte como uma naturalidade maior, como uma espécie de uma ruptura necessária para que eles pudessem atingir um outro nível de existência. Não significa que não seja, que não tenha sido para eles um momento dolorido. Sim, as pessoas sentiam falta da presença física dos seus entes queridos, né, choravam, tinha todo um luto envolvendo a morte também, né, mas eles se preparavam para isso desde que eles estavam ainda em vida, construindo, aqueles que podiam, obviamente, as suas tumbas. Então, nós temos uma concepção um pouco diferente. Né? Eles entendiam a morte como um local onde eles também iam viver uma vida, muitas vezes, livre de sofrimentos. Se a gente olha os textos funerários, né, que eram dedicados especialmente para a elite, a gente vai ver que, meu Deus, a gente viver naqueles lugares era, tipo, sensacional. Era a melhor coisa. Tinha gente que trabalhava para eles, porque, obviamente, né, eu não vou para eternidade para ficar lá, né, capinando lote, né, então eu tenho que colocar alguém para trabalhar para mim, né, mas as pessoas viviam ali em abundância, era tudo maravilhoso, nadavam, corriam, gente, era melhor que o paraíso cristão que ficar lá só anjinho tocando harpa, que deve ser um tédio absoluto, né, então eles tinham uma vida como essa, como uma vida terrena, como uma vida nilótica, mas assim, tipo, muito melhor, e sem nenhum tipo de agrura. Era difícil chegar lá, né? Se a gente olha, por exemplo, os textos funerários e tal, a gente vai ver, sim, que tinha altas confusões. Então, eles tinham que passar por ilhas de fogo, por uma série de coisas, até conseguir desfrutar disso que a gente chama, genericamente, de paraísos agrários, tá? Paraísos com muitas aspas, porque a gente não confundir com a ideia de paraíso cristão. Mas era mais ou menos essa a percepção. Então, você está correta. Não sei quem fez a pergunta, mas está correta. A pergunta quem fez, eu acho que foi a Marina Lopes, acho que era esse o nome dela. Me perdi aqui, mas acho que é isto. Tá, é Marina Lopes que fez a questão. Que a gente tem, acho que 3 Marinas aqui. A Lopes, tem a Marina Oteiro e tem a Marina Cavicchioli, lá da Bahia, professora da Federal da Bahia. Que eu legal. Me lembro, tem as 3 aqui. Bom, e aí depois o Vitor, que é aluno nosso aqui do FSM, pede algumas indicações de livros gerais sobre religião egípcia, para ele começar, ele que está começando o curso de História, então começar a ler sobre isso. Bom, eu tenho 2 que estão aqui na minha mão, que são em português, né? Então, aqui, ó, As Religiões no Antigo Egito, do Byron Schaeffer. Não sei se dá para ver aqui, mas eu posso, de repente, colocar ali no chat a indicação. Então, assim, a tradução é ruim, tá, gente? Putz, mas é ruim. Você começa a ler que eles traduzem um monte de coisa tudo errado, tá?
Mas é um livro interessante porque ele conta com artigos de alguns egiptólogos muito bons, como é o caso do John Baines, do Leonard Lesko, do próprio Byron Schaffer. Então, são referências na egiptologia e vão trazer, né, algumas das coisas que eu trouxe para vocês aqui hoje, desses princípios mais gerais e tal. É um livro muito bom. Eu vou colocar aqui no chat, para daí vai ficar mais fácil vocês acessarem aqui, ó. As religiões no Egito Antigo. Deuses, mitos e rituais domésticos. Tá? Então, o autor é o organizador, na verdade, né? É o Byron. Esse aqui que eu mostrei no começo também, que é Os Deuses do Egito, tá? Do Claude Tronecker. Então, é um livro mais antiguinho, assim, mas é um livro legal, sabe? Ele traz alguns princípios bem bacanas. Então, deixa eu colocar aqui. Eu trago em português porque a gente sabe que é difícil achar, e às vezes, assim, não é todo mundo que domina o inglês e tal, então é interessante. E tem vários outros, assim, né, que a gente vai poder falar. Eu falei do livro, por exemplo, do Eric Hornung, um livro importante também, que eu vou colocar aqui para vocês. Esse é difícil de achar, assim, né? Tá em inglês, tem em alemão, quem quiser se aventurar no alemão, fica à vontade. Eu estava fazendo aula de alemão, desisti, porque é demais, a vida é muito curta para aprender alemão. Já basta hierógrafo, então a gente fica, né, mais tranquilinho. Mas quem tiver essa paciência, essa habilidade, olha, vai na fé. Vou colocar o nome em inglês, tá? Conception of God. Então, alguns mitos vocês podem encontrar no livro do professor Emanuel Araújo, Escrito para a Eternidade. É um livro, assim, que é uma joia rara em português, sabe? Que é um professor já falecido da UNB, que fez algumas traduções de alguns mitos e textos egípcios, uma tradução muito boa, muito qualificada, ele era realmente muito competente, né? Então, vocês conseguem, inclusive, acessar alguns desses mitos nesse livro do professor Emanuel Araújo. A Escrito para a Eternidade. Ficou esgotado durante um tempo, mas agora a editora está relançando, então se vocês, né, se espertarem, vocês conseguem comprar o livro, né, online. Obrigada, Maria Tereza, por essas indicações. Obrigada. Bom, aí depois tem uma outra da Marina, mas eu volto na Marina. Deixa eu só ir para essa outra pessoa aqui, que eu não sei exatamente quem é, porque ela está com e-mail antiguidade medieval. Se a pessoa quiser pôr o nome aqui para a gente saber quem é, a pessoa fala, professora TT. Deixa que ele se apresenta, ou ela, não sei quem é, para a gente. Professora TT, sou seu fã. Você já sabe, pensando nesse reflexo entre a relação existente entre a religião e a natureza, como podemos pensar as alterações religiosas, no exemplo, o caso de Anubis, que de senhor do mundo dos mortos passa a, de certa forma, ser um preparador do corpo. Seriam novas explicações de mundo para novas mudanças? Olha, pode até ser, mas às vezes é muito difícil, né? Então, como eu falei, aquela escola mais pragmática, né, como a do Adolf Hermann, via, né, todas essas transformações religiosas como necessariamente um espelho de transformações políticas. Só que às vezes é difícil a gente fazer essa atestação. Eu acho que a gente pode pensar muito mais, né, nessa questão dos deuses e das suas diferentes funções como parte dessa própria multiplicidade, dessa polissemia que existia em relação aos deuses egípcios, né? Então, um deus não tinha uma única função específica, poderia ter várias, né? Então, Osíris é ao mesmo tempo um deus relacionado à monarquia, mas é um deus relacionado à morte, é um deus relacionado ao renascimento da vegetação, né? Então, um mesmo deus pode adquirir várias características, né? E acontecia também, muitas vezes, de um deus absorver funções de outros, né? Então, é o caso do próprio Anubis, que vai assumir funções de uma divindade mais antiga, que inclusive era representado da mesma forma como um chacal, que era o Epauet. Então, a gente ouve falar do Epauet em traduções mais antigas, assim, né, da religião egípcia, né? Então, em textos muito antigos. E depois Anubis assume as funções dessa divindade. Agora, por que isso acontece é difícil a gente saber, né? Eu acho que é esse processo mesmo de, enfim, dessas relações que vão acontecendo, um deus absorve o outro, uma cidade se torna mais importante que a outra, então seus deuses se tornam um pouco mais proeminentes, então nós temos, né, formas de sincretismo, então Amon se junta com Ra, então eu acho que isso faz parte desse movimento mesmo incessante, dessa dinâmica mesmo, que era muito parte da civilização egípcia.
A gente normalmente pensa a civilização egípcia como se fosse aquela coisa bem imutável, né? Mas não é, isso aí tá errado. Tem que ver isso aí, porque não dá para continuar pensando dessa forma. São muitos séculos, né? A gente tem que pensar essas sociedades antigas sempre na longa duração, né? Quando você trabalha com uma divindade específica, né? Eu acabei tendo que estudar um pouquinho sobre a Hecate aí, para uns estudos que me pediram, e agora estou estudando um pouco sobre a Cibele. Meu foco nunca foi nesses deuses, em deusas especificamente, mas acabei tendo que ir por aí, por causa de os estudos vão tomando algum rumo, né? E aí você vai vendo que na longa duração esses deuses eles vão mudando muito, né? E eles vão tomando atribuições, eles vão sendo recebidos com elementos muito distintos que você fala não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas às vezes tem também a ver. Tipo a Cibele, ela é uma deusa que está ligada com ritos de vegetação, de fertilidade, mas também de morte, né? O Priapo. Tem um episódio do podcast que o Alexandre Coder, né, da UFR, trabalha com o Priapo. O Alexandre é meu colega, a gente trabalha junto na mesma escola. Alexandre, maravilhoso. E aí ele mostra como essa divindade do Priapo, ela é muito múltipla. Ela tem uma multiplicidade de significações, de recepções, não só na longa duração, mas às vezes no mesmo momento, né? Exato. No mesmo contexto, ela pode ser recebida de diferentes formas. Uhum. Ele pode ser um deus que tem umas atribuições muito grandes, como a própria questão da fertilidade, da vegetação e também da morte, né? Como condutor de mortos. Então, assim, a gente tem que, às vezes, desvincular dessa visão muito fechada, né? De tal Deus é para isso, tal Deus é para aquilo, né? Deus... Tem uma coisa que me deixa apavorada, Maria Tereza, não sei quanto a você, mas é aquela tabela dos livros didáticos antigos, não sei agora se esses livros ainda estão trazendo, que é o Deus grego com o romano, assim, ó, similaridade. Livro didático devia tudo queimar e jogar fora, entendeu? Porque, assim, é um pior que o outro, especialmente quando a gente trata de antigo e medieval, é um show de horrores, assim. É um troço terrível, tem muito conceito anacrônico, tem muita coisa horrorosa nesses livros didáticos. Mas tem, né? Eles fazem essa relação entre os deuses romanos e os deuses gregos, porque afinal de contas, né, professora Semíramis, Roma foi só uma cópia da Grécia. Foi isso. Não foi! Aquilo que os gregos fizeram, é assim que funciona. Né, mas aí é que tá, né, de como se esses deuses fossem, os romanos copiaram os deuses gregos, e não é bem assim, se foi com Deus para amor, Deus, quer dizer, amor, nossa, o podcast dessa semana a gente questiona sobre isso, mas enfim, pro prazer, várias culturas têm divindades com esses atributos, né? Sim, e sim. Não é porque essas variadas culturas têm a mesma divindade, têm divindades com esses atributos, que é a mesma coisa, que é igualzinho, né? Enfim. Bom, deixa eu parar de falar aqui. Deixa eu pegar a próxima questão, peraí. A gente volta na Marina. A Marina Lopes, ela pergunta: os sacerdotes, eles participavam ativamente das decisões juntamente com o faraó? Então, nós temos hierarquias sacerdotais, né? Então, se a gente for pensar no próprio faraó, ele é o que a gente poderia chamar de sumo sacerdote, né? Ele é o sacerdote máximo por excelência, mas é claro que, assim, né, na impossibilidade dele estar em todos os lugares do Egito ao mesmo tempo realizando rituais, isso era delegado para essas outras pessoas. Mas nós temos, né, uma grande influência política desses grupos sacerdotais, especialmente esse sacerdócio de Heliópolis, que a gente viu ali no começo, especialmente no Reino Antigo, eles vão exercer uma função bem importante. Inclusive, os próprios faraós vão começar a adotar Ra no seu nome. Então, Neferkara, que é Pepe II, ele vai adotar ali, né, Bela Ocade Ra. Então, isso demonstra que esses sacerdotes conseguiram impor uma influência muito grande em cima de alguns governantes. É o caso, por exemplo, do sacerdócio de Amon, que vai dar o que falar lá no Reino Novo, vai ter muita confusão envolvendo o sacerdócio de Amon, muita gente, então, a interpretação meio que caiu por terra, mas durante muito tempo, inclusive, se interpretou a própria reforma mariana, essa tentativa do Akhenaton de levar, né, a cidade lá para longe, lá para Marna, como um resultado de uma disputa com o sacerdócio de Amon. Então, sem dúvida nenhuma, né, esses sacerdotes, eles tinham uma influência política dentro da corte que é, assim, inquestionável.
E aí tem uma pergunta agora da Bibiana. Ela pergunta, se possível, gostaria de saber sobre esse período, né? Quando o Egito adotou o monoteísmo, se explica mais por um fator político ou se existe mudanças dentro da própria visão de mundo a partir da religião? Olha, tem muita coisa nesse período, que é o período amarniano. Inclusive, assim, né, não é nem adequado a gente falar de período monoteísta, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, né, que alguns autores, como eu disse, vão falar em monolatria ou em bilatria, né? Então, a gente vê um período, assim, que houve transformações também em concepções religiosas, inclusive com relação à vida após a morte. A gente não vê representações sobre a vida após a morte no período amarniano. Tá? Os deuses permanecem, mas a gente percebe que as representações vão ficar muito mais voltadas para a figura do Akhenaton, da família real, que, né, no caso a Nefertiti, os filhos, e também para o deus Aton, que era uma divindade solar. Né? Então a gente não vê a representação de outros deuses, pelo menos nessas representações oficiais. Então tem uma mudança, né, ou pelo menos uma tentativa de se criar uma nova visão de mundo, porque eu acho muito difícil, né, que de repente todo mundo, agora está tudo diferente. Então, assim, é uma tentativa, é um projeto, né, da parte do Akhenaton de tentar, enfim, restabelecer outras formas de legitimação e etc. Então, é um período muito debatido, nossa, mas assim, tem muita coisa. Como eu disse, assim, para saber mais sobre isso, eu recomendo fortemente os trabalhos da professora Gisela Chapot, né, especialmente na dissertação de mestrado dela, o doutorado. É uma pessoa que é super especialista, né, sempre que ela estiver falando também, prestem atenção, porque ela sempre traz coisas muito interessantes, inclusive resumindo, acho que se não me engano, na dissertação dela, tem um resumo dessas principais teorias sobre o período amarniano. Então, eu vou colocar o nome dela aqui, ó, Gisela Chapot. Se vocês procurarem no site da UF, da Universidade Federal Fluminense, vocês conseguem baixar a dissertação dela para fazer download, né? E eu só não lembro exatamente qual é o nome, mas, enfim, como ela é especialista, eu vou jogar a bola para ela, a responsabilidade para ela, para vocês lerem um pouquinho, conhecerem um pouco mais sobre essa discussão. E como eu disse, ela é muito ampla, não é consensual, inclusive nem nas formas religiosas, nem nas causas da reforma, né? Então, porque o Akhenaton, ele faz uma revolução religiosa do Egito, não sei se esse termo é correto, mas, enfim, né, como se os deuses do panteão tivessem sido se ele tivesse instituído o culto ao deus Aton e a ele mesmo, né, porque afinal de contas ele era poderoso, então ele poderia fazer isso, né, me venerem, por favor, que eu sou o seu deus. É uma forma, inclusive, de trazer, né, uma concepção mais humanizada da divindade. E isso é interessante também, né, porque a gente tem essas divindades solares, né, é uma coisa assim, é o oculto, é uma divindade invisível, agora você tem ali uma divindade de carne e osso, né, você tem ali alguém com quem você se relaciona. Então, tem muitas coisas interessantes envolvendo essa reforma religiosa do Akhenaton, a sua mudança para Amarna, que não são restritas a esse governo, a esse momento. Se vocês analisarem a história dos faraós que o precederam, a gente já percebe indícios dessa reforma acontecendo antes. Então, sempre analisar, né, como um processo, né, um pouco maior, né, sempre colocar isso nessa longa duração para poder entender também que as coisas não se processam assim da noite para o dia. Não foi uma maluquice da cabeça do Akhenaton e de repente, acho que eu vou mudar meu nome aqui, né, vou, né, Akhenaton, o nome dos meus filhos também, vou mudar todo mundo, porque o Tutankhamon, que era filho do Akhenaton, né, ele não se chamava Tutankhamon, o nome dele inicial era Tutankhaton, né, que é a estátua viva de Aton. Depois que, né, o Akhenaton morre e a, né, situação ela é restaurada, ele, para poder assumir o trono, etc., vai assumir o nome de Tutankhamon. Ele vai mudar o seu nome para daí não deixar nenhuma referência a esse período da reforma religiosa. Inclusive, o próprio nome do Akhenaton, ele vai ser banido, ele vai ser raspado de várias inscrições. Isso era muito grave, porque os egípcios entendiam o nome como uma parte do ser. Então, você riscar o nome de uma pessoa, de uma inscrição, era tipo assim, eu estou banindo a sua possibilidade de existência. Era, né, o que os romanos teriam o equivalente a um damnatio memori, alguma coisa assim, né? Então, para eles era um troço seríssimo. Tanto que, durante muito tempo, nem se sabia da existência do Akhenaton, porque ele foi apagado dos registros, né? Isso aconteceu quando a cidade de Amarna, enfim, ela enfim, descoberta. Já esclareceu, já falei bastante, então tá bom. Que a própria Luna já me cortou, já falou muito, né? Obrigada pela explicação, esclareceu. Vamos para a próxima. Desculpa aí, gente.
Que interessante, eu não sabia isso, que então ele ficou muito tempo desconhecido da historiografia, por conta, só quando se descobriu. E quando foi descoberto esse sítio de Amarna, você sabe, Maria Tereza? Olha, se a Thaís estiver aqui, ela vai poder falar melhor pra gente, mas acho que foi ali no começo do século A XX. Thaís estava aqui, não sei se ela saiu, mas ela estava aqui. É recente, a descoberta de Amarna é uma descoberta recente. Olha, olha, eu chutaria a década de 20, mas eu posso estar falando bobagem, tá? Mas assim. A minha impressão, desculpa, é que tudo se descobriu no 19 na década de 20. Ó, que a Thaís. Eu coloquei no chat, gente, aqui. Aí, ó, tem outra especialista em Amarna aqui, ó, gente. Se vocês quiserem perguntar, tem a Gisela, mas tem a Thaís, que tá aqui também, que é uma super especialista em Amarna. Se eu falei alguma besteira, Thaís, pelo amor de Deus, me desculpe, tá? Porque não é meu período de estudo, mas você pode, né, de repente, contribuir, se quiser falar um pouquinho sobre essas concepções lá do Akhenaton, porque de Akhenaton, realmente, assim... Eu lembro que quando eu comecei a estudar Egito, o pessoal estudava Akhenaton, Amarna, eu falei, eu não quero essas coisas, eu quero dificuldade. Vou estudar primeiro período intermediário que ninguém estuda, tá? Porque daí eu não queria ser mainstream. Aí hoje em dia eu penso, pô, devia ter estudado mais, um período legal pra caramba, né? Me deu tanto trabalho, ficava estudando um monte de coisa que não tinha fonte, daí chorei, me desesperei, mas deu tudo certo. Thaís, se você quiser ligar a câmera pra gente te ver também, viu? Fica à vontade. Eu não pedi pro pessoal ligar mais pra gente não carregar muito, mas se você quiser ligar, conversar um pouco com a gente, vai ser super legal. Não, eu tô com a internet muito ruim, por isso que eu tô com a câmera desligada, porque ela tá caindo, né? Eu tava com medo de perder o seminário, mas eu coloquei aqui no chat, tô acompanhando a TT falar. Acho que é mais seguro para não dar pau e eu perder a palestra toda. Obrigada, gente. Maravilha. Nós que te agradecemos. Deixa eu ver. Ai, peraí, que eu perdi a questão aqui. Dandara, me orientando, ela pergunta se ECA, né, a ideia de mágica, magia, não sei se é exatamente essa tradução, mas ela pergunta se tem alguma coisa a ver, talvez, com Hecate, se você saberia dizer. Eu não sei dizer, mas eu acho que não, porque, se não me engano, Hecate é uma coisa que vem depois. Então, olha, realmente, assim, é uma coisa que eu vou reconhecer a minha ignorância do tópico e não vou saber responder essa pergunta, não sei mesmo. A Luísa, também aqui da UFSM, pergunta se você saberia dizer se existe algum indício de documentação que mostra algum tipo daquilo que, né, a gente chama de, por conta da Bíblia, né, prostituição sagrada na religiosidade egípcia, se haveria algum tipo de ritual nesse sentido. Se você sabe. Olha... Então, esses estudos de prostituição sagrada eu vejo mais para o mundo romano, assim, né? Eu vejo, por exemplo, a Sara Azevedo estuda bastante isso para o caso romano. Confesso, assim, que para o Egito pode ser que tenha, mas, assim, eu teria que dar uma pesquisada, sabe? Para entender essa coisa de prostituição sagrada, como é que isso funcionava. A gente sabe que existiam, né? As dançarinas, as mulheres do templo, né? Eu nunca passei por nenhum trabalho que trabalhasse nessa perspectiva, assim. Teria que dar mais uma pesquisada para poder saber se essa realidade corresponde ao Egito Antigo ou não. Então, assim, preciso pesquisar, até fiquei curiosa para saber um pouco mais. No Brasil, eu sei que quem estudou prostituição sagrada é a Janaína Sdebski, que estava aqui todos os dias. Hoje eu não estou vendo ela aqui, só se ela entrou com algum outro e-mail, mas ela, às vezes, poderia também falar um pouco sobre isso com a gente, se ela estiver por aqui, embora ela não tenha estudado Egito, né, mas as leituras podem ter trazido alguma coisa para ela responder. Os estudos que eu li, que eu conheço sobre isso mesmo, tem a ver mais com a realidade romana, né? Então, eu não sei dizer. Se a Janaína estiver por aí, estiver ouvindo a gente, não sei se ela entrou, o nome dela não está aqui, acho que ela não entrou hoje. Deixa eu ver. Aí o Wellington Balen, o Wellington Gaúcho, pergunta: os muros dos templos com seus espaços sagrados indicavam uma separação entre sagrado e profano, ou seria mais uma forma de distinção social? Veja, é difícil a gente falar na própria distinção sagrado e profano, né? Porque como se fosse ali, tudo está imerso no sagrado, mas é um elemento de distinção, aquele espaço é um espaço separado. Inclusive, ele é um espaço, né, um ponto de conexão, né, entre o mundo divino e o mundo humano.
Então, ele é um espaço segregado, né? Então, essas muralhas, elas representavam esse símbolo de proteção. A própria arquitetura do templo, ela tem toda uma constituição voltada, né, para essa introspecção, para esse momento da criação. Então, sempre tem um lago ali no começo. Então, esse lago representa... Bom, alguém colocou alguma pergunta que me distrai, né? Esse lago sempre representa, enfim, esse momento dessas águas primordiais. Inclusive, nós temos a representação de pântanos que representam essa realidade primordial também. Então, eu acho que, assim, é claro que há um local de distinção, assim, tipo, não sei se distinção social a gente poderia colocar nesses termos, mas sim, é para demarcar que ali é um espaço sagrado por excelência, que é um espaço distinto, que é um ponto de injunção entre o mundo divino e o mundo dos vivos, né, digamos assim, né, onde se processavam rituais importantes, onde o momento da criação era recriado, e por isso era um espaço vital para a própria sobrevivência, né, da comunidade egípcia. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, que a gente tem essas distinções. Inclusive, a própria, quando se pensava em construir um templo, né, a gente tem uma... né, a escolha desse solo sagrado era importante, era um ritual também, com a presença de sacerdotes, a presença da deusa Sechat. Então, havia todo um ritual envolvendo a escolha desse local sagrado, né? Então, o faraó, muitas vezes, estava ali presente para, né, colocar aquela pedra fundamental do templo. Então, realmente, era um espaço especial dentro desse contexto e na própria paisagem egípcia. Maria Tereza, continuando essa questão dos templos, tem outras questões aqui, mas já para aproveitar, a população não tinha acesso a esses templos, né? Você pode falar isso um pouquinho para a gente? Não tem, né? Então, esses espaços, eles eram espaços pré-iniciados, inclusive, os sacerdotes deveriam respeitar algumas regras de purificação para entrar nesses espaços, né? Então, eles tinham que se abster, por exemplo, de relações sexuais, eles tinham que cuidar da alimentação, então não poderiam comer, por exemplo, tinha restrição com relação ao consumo de carne de porco, né? Porque o porco é um bicho porco, que come porcaria, né? Então, isso também representaria uma absorção de impurezas, né, para o seu organismo. Então, cebolas também, porque cebola dá mau hálito, por exemplo, então eles não poderiam consumir cebolas, eles tinham que estar com os pelos do corpo todo raspados, usar as vestes de linho, né, vestes claras, sandálias de papiro. Então, havia todo um preparo que era necessário para que eles pudessem chegar na divindade, né? Inclusive, esses ritos, eles tinham passo a passo. Então, por exemplo, o papiro de Berlim, ele vai trazer um pouco desse passo a passo, né, de como esses rituais eram performados dentro dos templos, e vão mostrar para a gente, assim, de como, né, um ritual, então existia, né, uma ordenação certa a ser seguida, encantamentos e palavras certos a serem proferidos, então isso não era feito por qualquer um, perturbar o domínio de Deus não era para qualquer um, tanto que quando eles chegavam perto da estátua do Deus, especialmente no ritual da manhã, se a gente for pensar em templos solares, né, que eles faziam templos, rituais, por exemplo, manhã, tarde e noite. Então, eles chegavam de manhã, né, perto do tabernáculo, onde estava encerrada a estátua do Deus, bem quietinhos. Eles chegavam meio que silenciosos, assim, tipo, sabe aquela coisa que você não chega para uma pessoa que está dormindo, você não chega gritando? É mais ou menos isso. Eles chegavam bem ali, Deus está dormindo, vamos ali bem quietinhos. Aí eles abriam, faziam, inclusive, toda a toalete divina, né? De manhã, o que você faz? Você toma banho, você come, escova o dente. Né? Então, basicamente, o que eles faziam com os deuses ali também, né? Eles vestiam a estátua do Deus, banhavam a estátua do Deus, né? Colocavam as oferendas. Então, realmente, assim, né? Para esse contato com a divindade, era preciso que as pessoas fossem iniciadas naquilo, né? Então, recitar as palavras divinas, saber as palavras certas, eles davam muita importância a essa coisa do pronunciamento de palavras, né? Porque para eles falar algo, assim como escrever, também é dar vida àquilo. Então, não era todo mundo que poderia ter esses saberes de forma acessível, que poderiam sair proferindo aí encantamentos, porque isso poderia representar algum abalo nesse próprio equilíbrio cósmico. Então, assim, havia momentos, como eu falei durante a minha fala, em que a estátua do Deus, ela saía para uma espécie de uma procissão. Então, normalmente encerrada dentro do tabernáculo, ela não era também colocada ali para as pessoas verem, mas era um momento que as pessoas poderiam também ter uma espécie de um contato um pouco mais próximo, né,
com o status do deus. Então, isso acontecia em alguns festivais específicos, né, mas não era algo comum. Então, a maioria das pessoas praticava a sua religiosidade no seu âmbito doméstico, realizando seus rituais em casa. Então, você não tinha lá, eu vou no templo para rezar, né? Então, eles poderiam depositar, por exemplo, os votos nos templos, isso acontecia também, era uma forma deles se relacionarem com a divindade. Então, a prática dos votos era uma prática muito comum no Egito, mas, assim, era meio que o máximo que eles poderiam chegar ali perto do templo, né? Basicamente, aquelas, né, aqueles pilões gigantes, você vê, por exemplo, o templo de Édifo, né, que tem aquela imagem, que é uma imagem bem emblemática, do deus Horus matando os seus inimigos e tal, é para dizer, olha só, aqui não, né, esse é um ambiente protegido e, tipo, não passa daqui, não passa daqui. Então, mais ou menos assim. Que frustrante, né? Que frustrante. Não é frustrante? Poxa, imagina, eu adoro gato, né, chegar lá com a deusa Bastet, querer ver minha linda deusa Bastet, não ia poder. Não ia pode. poder lá ver minha deusa gato. Tem que esperar a procissão para a estátua circular. Eu tenho um exemplo em casa aqui dessa deusa, né? Porque é uma coisa assim, né? Gato é um bicho que realmente acha que é Deus, né? Que aqui é um bicho. Mas são. Não são? Não tenho dúvida, e eu respeito. Enganaram, então. Ela tem até o altar dela aqui, que é um prédio que fica perto da janela, ela fica ali, igual né, uma deusa esperando ser adorada, servida, alimentada, e eu faço tudo que ela quer. Bom, aí o Francisco Vargas, ele pergunta, professora, você poderia falar um pouco sobre Néftis? Então, Néftis é uma dessas deusas, né, que faziam parte, né, dessa Enéade heliopolitana, que fazem parte desse ciclo osiriano, né? Então, Néftis era irmã de Ísis, irmã de Osíris, irmã de Sete, ela era casada com Sete, né? Então, a gente tem os casamentos, assim, né, esse incesto, ele era comum no Egito. Então, não só os deuses, mas também os próprios membros da família real casavam-se entre si, né? Então, você tem ali, por exemplo, Néftis como a esposa de Set, né, uma grande parceira de Ísis, também representava um dos pontos cardeais, então você vê, por exemplo, né, em caixões decorados, como na época dos textos dos sarcófagos, a gente tem essas divindades representando alguns pontos cardeais específicos e com algumas funções, né. Néftis auxilia Ísis, por exemplo, quando o Osíris, ele tem o seu corpo desmembrado pelo Set, né, no mito, né, que vai acontecer. Então, no mito de Osíris, a gente tem essa situação, que Osíris era o rei do Egito, Sete era um baita do invejoso, fez uma brincadeira um dia, né, ele fez uma espécie de uma caixa, assim, né, que tinha as exatas medidas de Osíris, e todo mundo foi brincar. Então, Sete dá uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos brincar de quem cabe na caixa, né? Aí ele já sabia, né, que Osíris ia caber direitinho. Ó, quem couber direitinho na caixa ganha um prêmio, olha que legal, né? Foi lá todo mundo, na hora que o Osíris bobalhão entrou dentro lá da caixa, pum, ele lacrou, jogou a caixa, né? Essa caixa bateu na margem do Nilo, e aí, a partir dela, né, cresceu uma árvore muito frondosa, e Ísis foi atrás, né, do seu marido e tal. Aí, quando Sete descobriu que o corpo do Osíris estava numa região lá específica, ele desmembrou esse corpo e jogou um pedaço para cada lado. Aí, menina Ísis, com auxílio de Néftis, não sossegou, foi lá, juntou todas as partes do Osíris, foi lá pelo o Egito inteiro, com exceção do falo de Osíris, que ela teve que substituir por um falo de madeira, porque ele tinha sido comido por um peixe, né? E aí, beleza, junto com, né, Néftis, elas fazem toda essa reconstituição. Osíris teria sido, então, a primeira múmia do Egito, quando faz a reconstituição, e não só, ela reconstitui o corpo do marido com pênis de madeira, como engravida do cara morto com pinto de madeira. É isso que vai acontecer. Que aí ela sobrevoa o corpo de Osíris, engravida e dá origem a Horus. Tudo com a ajuda da sua fiel escudeira Néftis. E muitas vezes é até difícil a gente perceber, dentro da própria iconografia, diferenças entre Ísis e Néftis. Elas são muito parecidas, né? Então, elas têm algumas funções dentro desse ciclo osiriano, as duas que muitas vezes acabam, iconograficamente falando, também se confundindo, né? Mas, enfim, digamos assim, o resumão do mito de Osíris para vocês, assim. Mas esses mitos da perda do falo, eles são uma constante, né? A gente tem esses mitos em quase todas as culturas antigas, né? Que é um elemento, inclusive, que eu tenho estudado ultimamente por conta dos ritos do Heliogábalo, que é o imperador que eu estudo, que envolviam essas práticas e tal. Então, é uma constante, né? Deuses que perdem o falo
ligado a ritos, muitas vezes, de prosperidade, fertilidade, enfim, e eles são uma constante, né, para quem tem curiosidade para saber, a gente tem esse tipo de mitologia em várias culturas antigas. O que é muito curioso, né, que você falou que isso vem de uma tradição romana, porque especialmente essa versão do mito de Osíris, que é a versão mais completa, é a do Plutarco. Não, só um minutinho. Não vem de uma versão romana, não, porque o Heliogábalo não era romano. Ah, desculpa só, que gafe. Não, ele é imperador romano, mas ele não era romano. Ah, bom, eu não tô tão mal assim, né? Olha só, eu já tava aí achando que, meu Deus do céu, mas o que é grego esse nome? Não, nem tudo começou lá. Ele era siríaco. Ah, ele era siríaco, olha que interessante. Ele era de uma região chamada Emesa, que é entre... Eles falam que é entre os fenícios e os persas, porque tá no meio... É Homs, atual Homs, na Síria, né? Que é entre a costa ali, né, da Síria, e já entrando para dentro, ó, já entrando. Chegando já no Império Persa. Ótimo. Então, essa tradução do mito de Osíris é uma tradução do Plutarco, porque esse mito é muito fragmentado, né? A gente tem, assim, a tradição egípcia, a gente não tem muitas referências, ele é um mito muito incompleto, né? E a tradição do Plutarco, que é uma tradição muito posterior, né? Que é a tradição já do período romano, ela traz esse mito de uma forma um pouco mais completa, né? Mas também existem algumas distinções ali que não permitem que a gente trace ali, digamos assim, olha, esse é o mito real oficial do Osíris, né? A gente tem uma versão, né? Interessante. Então a gente não tem esse mito de Osíris em material egípcio mesmo? Então, algumas a gente consegue de forma muito fragmentada. Você não tem um papiro que fale sobre isso. Tô passada. Você tem assim, algumas tradições, esse mito dessa forma. Você tem ali, né, a contenda de Horus e Sete, você tem algumas outras tradições em que isso aparece, mas o mito completo mesmo, dessa forma, não. A tradição dele é do Plutarco. Para quem não sabe, o Plutarco é um escritor grego, já do contexto do Império Romano, e deve ser na obra Ísis e Osíris dele, né? Imagino. Exatamente. Nossa. Aqui tem uma questão da Andréia, que é minha colega aqui da UFSM, professora do Direito. Andréia pergunta, gostaria de saber se a religião egípcia também absorvia influências estrangeiras, como, por exemplo, no período da invasão dos Hicsos. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, inclusive, esse período da invasão dos Hicsos vai mudar significativamente também a forma como os egípcios passam a se relacionar com o mundo, enfim, né? Esse segundo período intermediário, ele também é um grande divisor de águas. É claro que, assim, né, eu sempre tendo a achar, né, não é o único período que muda tudo, né, mas as formas de se enxergar, né, a realidade, formas de comportamento vão ter uma influência muito grande depois da presença dos Hicsos. Mas a gente tem, né, sincretismo de deuses egípcios com outros deuses que vêm de fora, inclusive os deuses egípcios, eles emprestam esses deuses também, né, a outras localidades. A gente tem muitas associações, assim, de divindades estrangeiras com divindades egípcias. Isso acontece de forma bastante recorrente. Então, a gente tem, assim, eu não sei se seria correto chamar de forma de sincretismo, né, não sei se, por falta de termo melhor, é esse que eu vou usar. Mas existem várias dessas formas, né, porque há esse trânsito, especialmente com a região ali da Sírio-Palestina. A gente percebe muito que nessa região da Sírio-Palestina havia esse trânsito muito grande, né, um deus que vai ter uma circularidade muito grande ali, por exemplo, é o deus Bes, que é aquele deus no formatinho de anão, assim, que tem uma carinha enfesada, né, então ele vai ter uma circularidade muito grande nessa região ali também, né. Depois a gente vê o caso de Ísis, que é também absorvida dentro dos cultos romanos, né, então no período romano Ísis vai ser uma divindade muito cultuada, então a gente tem, né, essa absorção, assim, de divindades estrangeiras, de percepções de mundo, né, diferentes, a partir disso, isso é bem comum. E aí, deixa eu ver aqui, o Wellington Senna pergunta o seguinte, professora, você citou os eclipses solares, poderia citar como eram as interpretações sobre esse fenômeno? Eu conheço brevemente o embate de Ra e Apófis, mas adoraria ouvir mais sobre isso. Então, sobre o eclipse solar, necessariamente, assim, né, eu não tenho muita informação, mas eles viam, né, essa coisa, por exemplo,
deus Ra, que era o deus Sol, eles viam ele desaparecer no horizonte, né? Isso acontecia durante as 12 horas da noite. Né? Então, era um momento de muita apreensão, né? Os próprios textos funerários, né, como o livro do Amituat, etc., vão falar dos momentos da escuridão profunda, onde os maiores perigos, envolvendo o Ra, que fazia a viagem na sua barca, para que daí no outro dia ele pudesse despontar no céu novamente, para que isso pudesse acontecer. Então, eles tinham um temor mesmo que o Sol não nascesse no outro dia. Eu acho que uma interpretação mais ou menos parecida vem para os eclipses solares, né? Então, se a gente percebe essa preocupação deles com isso, que é muito expressa na literatura funerária, e de que toda ajuda era bem-vinda, inclusive quando uma pessoa morria, né, dependendo da tradição que a gente se apega, que a gente olha, essa pessoa, ela vai, né, fazer parte, vai contribuir, né, para a manutenção desses ciclos naturais, esses ciclos regenerativos naturais, participando da barca de Ra, vai ser um ajudante de Ra na sua barca, é uma forma de você também viver no outro mundo, né, porque era uma jornada realmente, a jornada da noite, às 12 horas da noite era vista como uma jornada de muito, muito perigo, né, então havia sempre o perigo de que, se os rituais não fossem performados corretamente, o sol não nasceria no outro dia, né, e provavelmente, no caso do eclipse solar, a gente tem uma questão semelhante, né, algo visto como um castigo, como algo não explicado, porque o sol é uma fonte de energia, o sol é fonte de vida, né, então se o sol não aparece, ele não desponta, é algo muito grave, né, então isso é visto também em termos de punições dos deuses, e que eles tinham que, de alguma forma, apaziguar através, né, da realização de oferendas, ou de algum outro ritual que fosse necessário. Pessoal, a gente vai até às 9, tá? Até mesmo porque todo mundo cansa, né? Principalmente a professora. Então, vou fazer mais algumas questões, mas se algumas ficarem, depois vocês vão falando aí com a professora, né, professora Maria Tereza? Tá? Porque para a gente também não se ter muito, até para a professora descansar um pouco, tá bom? Bom, a Marina Oteiro, que é doutoranda lá da UERJ, conheço a Marina, ela está perguntando se seria possível falar um pouco sobre o culto a Amon em Tebas, e sua relação com a 28ª dinastia. Olha, são perguntas muito específicas e difíceis da gente responder assim, né, em tão pouco tempo, né? Então, a gente tem um reino novo, né, que é um período da história do Egito Antigo, em que a gente tem, digamos assim, a supremacia desse deus dinástico, o próprio Amon-Ra. Então, esse culto de Amon-Ra, na verdade, ele é anterior, né, ele foi trazido, se eu não me engano, por príncipe já tebano, se eu não me engano, da 12ª dinastia, mais ou menos, e absorve características do deus Sol, que tem a ver também com o elemento de proteção da monarquia, né. Então, o local de culto de Amon também é o local da criação. Então, por isso que a maioria dos templos de Amon, que são esses templos solares, que eu trouxe como exemplo para vocês, são também vistos como microcosmos, né? Porque o deus Amon também é visto como um deus criador, né? Tanto dentro quanto fora do Egito. Então, ele é invisível e, ao mesmo tempo, todo-poderoso, criador da humanidade, tem epíteto, sei lá, rei dos deuses, e ele aparece também sob várias formas, né? Uma das formas do Amon-Ra é o carneiro. Então, se vocês forem ver, por exemplo, no templo de Karnak, tem as esfinges ali, que são todas, né, na forma de carneirinho. Também compunha algumas tríades de vidas importantes com deuses como Mut, como Khonshu, né? Fazia o parzinho também na tradição hermopolitana com Amunet, né, e nós temos, né, exemplos do culto a Amon, o hino Amon-Ra, né, que é um hino bastante importante, que, enfim, os egípcios cultuavam, e que vai ter uma supremacia durante o Reino Novo, né, então as razões da sua supremacia tem várias explicações, na verdade, né, tem a ver com controles de várias regiões, então é um deus, né, por ser um deus invisível, oculto, ele também tinha uma amplitude muito grande no momento que o Egito estava saindo das suas fronteiras, né, então se a gente vai falar, por exemplo, da própria 19ª dinastia, a gente vai falar de período Ramés, é um período de grande expansão, né, então nós temos, por exemplo, o caso clássico da Batalha de Kadesh, em que, né, nas representações egípcias, obviamente,
né? O faraó Ramsés derrotou os inimigos sozinho, com a ajuda do deus Amon e tal, né? Isso aí é lorotinha, porque a gente sabe que a batalha não foi exatamente dessa forma, mas ainda assim, esse deus exercia, né, uma influência muito grande, né, especialmente nesse período, e, enfim, pelo que eu já li, assim, que eu conheço mais o período, está muito ligado também a essa questão de formação de um império, das vitórias, do controle de diversas regiões por essa amplitude e também pelo poderio político do próprio sacerdócio de Karnak, né? Então, durante esse período, inclusive, por conta dessas vitórias que vão ser realizadas e que vão acontecer supostamente com o auxílio do Deus, esses templos, né, como o templo de Karnak, vão receber inúmeras doações, né? A ponto desse próprio sacerdócio, segundo algumas tradições, também rivalizar em poder com o rei. Eu sei que há alguns debates envolvendo essa rivalidade entre reis e sacerdotes durante esse período, mas ainda assim, né, a gente tem uma influência muito grande na própria sucessão dinástica. Então, assim, de forma bem geral, é mais ou menos o que eu consigo trazer agora sobre o culto a Amon, né? Inclusive, assim, né, o Reino Novo já não é muito a minha praia, assim, né? Eu gosto de Reino Antigo. Se eu gosto do Reino Antigo, primeiro período intermediário, né? Mas eu acho interessante trabalhar com essas coisas, especialmente quando eu trabalho em religião. Eu me baseio muito, né, no culto ao Deus Amon, ao Deus Amon-Ra, porque tem muita coisa interessante, assim, em termos de simbolismo, enfim, né, essas questões templárias, por exemplo, que eu trouxe para vocês. Então, de forma, assim, bem geral, é o que eu poderia explicar, assim, no tempo que a gente tem disponível sobre a participação de Amon dentro desses contextos, né? Bom, pessoal, eu caí, e aí a hora que eu voltei, eu perdi o que tinha aqui no chat. Mas, assim, de certa forma, a gente já chegou também na nossa hora, então eu vou pedir desculpa se tiver alguma questão que ficou. Se ficar alguma questão, vocês podem mandar para mim, eu encaminho para a professora Maria Tereza, e, né, acho que também podem procurá-la para perguntar alguma coisa, tá? Peço desculpa porque eu caí e acabei perdendo aqui as questões. Bom, deixa eu só ver aqui, então, a minha mãe dá os parabéns, tinha vários parabéns, depois eu te mando a transcrição também aqui, tá? O Fernando Mattioli, que é professor lá no Pernambuco, diz parabéns pela organização do evento. Maria Tereza, foi um prazer ouvir sua fala, forte abraço a todos. A Marina Lopes também agradece e parabeniza, a Thaís Rocha, a professora Thaís, todo mundo aqui, a Luísa, minha aluna, o Shannon, Murilo, amei a palestra, a Michele, Tatiane, todo mundo mandando aqui parabéns para você, professora. É a última palestra do nosso ciclo, né? Então, eu vou agradecer muito a Maria Tereza por ter aceitado. A gente fez esse ciclo meio em cima da hora, assim. Muito provavelmente a ideia é fazer um segundo ciclo agora, que começa o segundo semestre online na UFSM, agora em outubro. E muito provavelmente a gente vai fazer um segundo. Vamos ver se a gente dá conta, né? Não vou nem dar certeza. Mas, muito provavelmente, se a gente der conta, a gente vai fazer. Então, é a última palestra do primeiro, provavelmente não será a última palestra do semestre. Vamos ver se a gente dá conta. Mas já agradeço muito a Tereza, Maria Tereza, por fechar esse nosso ciclo aí tão bem, né? Por ter proporcionado para a gente uma noite de tanto aprendizado. E eu ia pedir para vocês ligarem a câmera, quem se sentia vontade, para a gente tirar uma foto. Bem linda. Foi legal. Priscila, Patrick, Wellington, quem quiser ligar a câmera, a Luísa Gubert, para a gente tirar uma foto bem linda. Tá aí, a Thaís não está podendo ligar a câmera. Wellington, todo mundo que quiser ligar aí. Tomara que a gente não caia antes de tirar a foto. Lota a sala que cai todo mundo. Tá, então peraí, então eu vou dando uns prints aqui, tá? Vocês esperem um pouquinho. Ai, se eu der print, corta um pedaço, gente. Eu vou ter que pedir para alguém tirar a foto. Peraí, eu tiro. Não dá para usar a ferramenta de captura de tela?
Então, quando eu faço isso, corta um pedacinho embaixo da tela. E é justamente onde você está aparecendo para mim. Eu não vou cortar a palestrante, né, gente? A Thaís está falando que vai fazer para a gente também. Ô, Thaís, se você puder fazer e depois mandar para a gente, agradece. Eu posso tirar também, prof. Vai lá, Murilo. Todo mundo tira, vai mandando, vai virar uma festa. Priscila! A Priscila tira boas fotos, eu acho que a Priscila podia também se candidatar. Maravilhosas, humilhadas. Maravilhosas, então acho que ela é uma forte candidata. Vai humilhar a gente aqui. Priscila é profissional. Não, outra história. Olha que o Instagram dela lá é só fotão, né, gente? Isso aí é outra história. Ela é profissional. Andréia, cadê você, Andréia? Aparece aí pra gente. Andréia é minha colega aqui do Direito, do curso de Direito. Gente, eu quero agradecer muito vocês, agradeço novamente a professora Maria Tereza pela participação, foi muito legal. Essas 4 palestras foram todas muito boas. Quero agradecer novamente todo mundo. Muito provavelmente, se a gente fizer o segundo ciclo, a gente quer vocês aqui também, de novo, viu? E desejo boa noite para todas, desejo boa noite para todos. Provavelmente amanhã já também a gente coloca no YouTube a palestra da professora Maria Tereza. E aí, em alguns dias, a gente envia os certificados para vocês. E vou fechar convidando todas e todos para ouvir o nosso podcast. Quem ainda não conhece, não sei, se alguém ainda não conhece, é o Diálogos Olimpianos, está no Spotify, está também no Anchor, tá onde mais? No Cashbox. Onde mais, Murilo? Faz propaganda, Murilo, me ajuda! No podcast Dica, eu vou colocar aqui no chat novamente como está baixado no Anchor, né, que tem vários agregadores lá. Isso aí. Gente, muito obrigada. Bibiana, volte se a gente fizer outro ciclo também, tá? Wellington, todo mundo, a gente espera vocês. Maria Tereza, obrigada. Vou enviar também seu certificado de palestrante. Descanse, tome uma água. Não, tá tranquilo, gente. Eu quero agradecer mais uma vez, né, todo mundo que ficou até essa hora aqui. É sempre um momento muito bom, sabe? Porque a gente acaba, às vezes, sendo consumido, né, pelas atividades cotidianas. Eu, por exemplo, trabalho muito, né, e muitas vezes eu não consigo nem me dedicar à pesquisa. Então, momentos como esses são muito importantes para mim também, sabe? Para eu reativar um pouco, enfim, esse espírito, esse brilho no olho para falar sobre Egito, que é uma coisa que eu adoro falar, e a gente saber que ainda é possível fazer ciência no Brasil, né? A gente precisa valorizar isso, porque às vezes é muito difícil. Então, eu fico muito feliz de participar desses eventos. Olha, quando quiserem, já falei, podem me chamar, fiquei super contente. Obrigada pelo clima, super acolhedor, super agradável. Foi muito bom estar com vocês essa noite. Espero que a gente consiga repetir outros encontros e se encontrar também, né? Não só virtualmente, na próxima vez, sentar todo mundo numa mesa de bar, tomar uma cerveja, comer um petisco e ser feliz, né? Porque a gente também precisa. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. Uma boa noite para vocês. Professora Semira Liz, um prazer conhecer você agora, né? E a gente se vê numa outra oportunidade. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Se cuidem, se protejam. Beijo.